Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. Olá, paz do Senhor! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, que nós estamos fazendo. E, gente, vocês já perceberam que o cenário é Deus que providencia para nós. Então, você vê que em todos os lugares sempre são cenários diferentes, né? Por quê? Eu aproveito as ocasiões das viagens e dos lugares onde eu estou para poder conversar com esses homens de Deus que têm muito a passar para nós, né? Sobre a sua caminhada com Deus, a sua história com Deus. E hoje, eu estou tendo a oportunidade de estar recebendo aqui, nessa conversa preciosa, o meu querido amigo, pastor Alex Lustosa. Fala, pastorzão, que honra estar aqui com você, viu? Uma alegria muito grande. Deus abençoe você que está conectado conosco nesse podcast. É uma honra estar com o pastor Davi Maia. Admiro a vida dele, da pastora Pri, o Azaf, a Elô. E é uma honra estar aqui com vocês compartilhando esse momento. Glória a Deus, esse aqui é o mestre, né? A forma como ele como fala assim, ele se comunica com as pessoas, é muito querido, o pastor Alex, tá? Nós somos da mesma igreja, daqui na Renovada, inclusive estamos gravando aqui na Renovada, né? E é uma pessoa também que me inspira muito, o coração dele de servo, algo tremendo, uma pessoa também quando abre a boca para ministrar a gente, é Deus falando, é Deus fluindo. E eu me sinto muito honrado, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Alex, que alegria mesmo, viu? Muito bom ter você aqui nesse momento tão especial de conversa. A gente já tem uma amizade de tanto tempo, né? Caminhando junto aí no mesmo ministério. Verdade. E gratidão também pela vida do apóstolo Joel, né? Que é o nosso paizão aí, né? Paizão, demais. É verdade. E como eu louvo a Deus pela vida dele, né? Por caminhar junto com você também. E, pastor Alex, eu acho que é muito legal, né, a gente sempre saber a história das pessoas, né? Você é daqui de São Paulo mesmo, nasceu aqui em São Paulo? Sou aqui de São Paulo, nasci no Hospital Ipiranga, aqui pertinho da igreja. Eu moro até hoje aqui na região do Ipiranga, sempre foi por aqui. Então eu sou paulista e amo essa terra demais. Glória a Deus, que bênção. Sou daqui de São Paulo, aqui criei a minha vida, aqui me entreguei para Jesus, aqui vi a minha família ser transformada pelo Espírito Santo e conheci a minha esposa, aqui que eu encontrei a Renovada, aqui que eu entreguei a minha vida para Jesus, aqui que fui chamado para o ministério pastoral. Então é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa cidade. Eu creio que Deus tem um projeto para essa cidade e eu quero fazer parte dele. Creio que Deus me plantou numa igreja que tem essa visão de sonhar com a cidade de São Paulo, de ganhar a cidade de São Paulo. Então, sou daqui, paulista. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela achou muito lindo o fato de que nós aqui como igreja, né, temos aquele hábito de orar pelo quadrilátero, né? Sim. Apresentar o bairro, sempre no momento do culto ali, né? Ela achou muito lindo, né? Isso mostra, né, como a igreja ela tem esse interesse realmente, né, de manifestar a presença de Deus aqui. Isso eu acho região, muito, né, nobre, né? Um testemunho. A gente ora pelo quadrilátero, ora pelo nosso bairro, ora pela cidade. Ao final do ano passado, eu estava aqui na igreja, no café com os novos membros que a gente tem frequentemente. A gente recebe as pessoas que chegaram na igreja naquele mês ou no máximo 2 meses para tomar um café, para os pastores se conhecerem. E aí eu vi uma mesa ali com uma família, eu falei assim, meu Deus, aquela pessoa não me é estranha. Aí eu cheguei, né, fui conversar com ela, me apresentei, e ela falou assim, olha, eu te conheço. Eu falei, eu também te conheço. Olha. E aí fomos conversando, na verdade essa pessoa ela mora na rua onde eu morei desde a minha infância. O pai dela tinha uma loja de consertar televisão, eletroeletrônicos, e aí depois de, sei lá, uns 25 anos, quase 30 anos, eu encontrei ela aqui na igreja. Olha. Então a gente percebe que a oração funciona e que Deus nunca nos permite desconectar muito das nossas raízes, sabe? Eu vejo muito isso. E é tão gostoso quando você faz parte de uma igreja que trabalha para alcançar a cidade e você vê nesses pequenos testemunhos que a oração ela funciona. Glória sabe? a Deus. Que a igreja, para onde ela se move, Deus vai junto, sabe? Eu creio nisso. Onde Deus se move, a igreja vai, as coisas acontecem. Glória a Deus. Aí, gente, ó,
Pega essa visão, pega essa ideia, né? Tiver oportunidade, ora pelo seu bairro, ora ali, né, para os lugares ao redor ali, profetizando, declarando a glória do Senhor, para que as pessoas próximas ali possam conhecer Jesus, né? E aqui já tem um testemunho muito poderoso, né, do que orar, né? O que a oração faz em um lugar, né, e na vida de pessoas. Pastor, você falou assim que você conheceu Jesus aqui, então significa que você veio de uma família que não era cristã? Como que era? Assim? Eu entreguei minha vida para Jesus com 13 anos de idade, em 1999. A minha família estava passando por um momento financeiro muito difícil naquela época, meu pai, minha mãe. Eu tenho um irmão, o Jonas, que também serve na igreja. Hoje ele está auxiliando na nossa igreja lá na Renovada Cantareira, lá em Mairiporã. Jonas é benção. Jonas é demais, fera. E então nós estávamos passando um momento financeiro muito delicado mesmo. Nós morávamos num apartamento que já tínhamos perdido o apartamento, não tínhamos assim muita dificuldade até de alimentação. E aí minha mãe falou assim, olha, está difícil a situação. E no mesmo prédio que a gente morava, tinham muitas pessoas que estavam na mesma situação que a gente. E eles falaram assim, vamos rezar o terço então, porque o negócio está muito difícil. Então isso significa que vocês eram de uma linhagem católica? Não, nós não tínhamos nenhuma, assim, não tínhamos nenhum vínculo com a igreja, nem católica, nem evangélica, nem espírita. A minha avó, uma mulher de oração, aquelas crentes do coque, sim, sabe? De orar e Deus revelar, aquela mulher que se viesse na sua direção, você já ficava tremendo. Deus mãe da sua mãe, mãe do seu pai? Mãe do meu pai. Mãe do seu pai. E o meu tio, que pastoreou com a gente aqui durante muitos anos, o pastor Cláudio, que Deus o recolheu na pandemia, né? Então eles fizeram parte desse processo de que forma? Quando falaram, vamos rezar o terço, minha mãe falou assim, olha, eu não sei rezar o terço, alguém sabe? Aí ninguém lá do prédio que a gente morava, que estava na situação, sabia rezar o terço. Certo. Aí minha mãe falou assim, mas a minha sogra ora. Oh. Se vocês quiserem, eu posso ver se ela não vem aqui orar. Aí minha mãe falou com a minha avó, não vou perder essa oportunidade, né? E aí fizemos um propósito que iria durar 7 segundas-feiras, lá na nossa casa. Então minha avó iria 7 segundas-feiras para orar pelas famílias que estavam passando por dificuldade. Acontece que essas 7 semanas foram mais de 5 anos. Uau! Toda segunda-feira reunia lá no prédio e depois foi para cada apartamento numa semana, recebia a reunião de oração. E com a graça de Jesus, dessa reunião, eu entreguei minha vida para Jesus, minha família entregou a vida para Jesus. Outras famílias se converteram e de lá saíram outros pastores além de mim, né? Mas só para entender uma coisa, quando começou as orações, você é um garoto novo, adolescente. 13 anos. Né? Tudo aquilo era novo para você, muito. Né? Como que você olhava aquilo ali, esse negócio de orar e tal, como que era? Como que foi para você isso daí? Cara, essa foi uma pergunta muito interessante que nunca ninguém fez. Porque assim, eu tinha 13 anos, era uma segunda-feira, chegava da escola, tava todo mundo jogando bola na quadra, todo mundo dentro daquela correria do prédio, um monte de adolescente na mesma faixa etária. Só que uma coisa que mexia muito comigo era ver a situação pela qual o meu pai e minha mãe estavam. Eu via que eles estavam desesperados. Uau. E que eles estavam preocupados em como nos sustentar, como nos manter, como nos dar uma qualidade de vida. E quando eu entendi que para eles aquilo era importante, eu falei, isso aí também é importante para mim. E então, até emociona porque a gente entendeu que era um projeto de Deus para a família, entendeu? Então, às vezes eu escutava a galera correndo na quadra, jogando bola, aquela loucura, mas eu sabia que Deus tinha um projeto para minha casa. Uau. Ali. Então, eu e meu irmão, a gente chegava segunda-feira, já tomava banho, se preparava, e cada um separava um texto. Uau! Um texto bíblico. Meu Deus! E aí a minha avó falava assim, alguém quer falar alguma coisa? Aí eu falava, eu quero ler um texto. Aí meu irmão falava, eu quero ler um texto. E aí nisso a gente ficou e durou 5 anos. E muita gente ali teve uma experiência muito genuína. Cara, testemunhos assim de curas e milagres sobrenaturais. Assim que a gente viveu. Eu posso dizer ali que houve um pequeno avivamento naquele prédio. Pastores, pessoas que se converteram genuinamente, passaram pelo processo do batismo e a gente não tinha vínculo com nenhuma igreja. Certo. A minha avó ia, ela já era daqui da Renovada, ela ia para lá de segunda-feira. Nesse processo, a Renovada começou a ajudar a nossa casa com uma cesta básica, mas a gente ainda nem tinha vindo aqui. Aí nesse meio tempo, meu tio, né, minha avó percebeu que o negócio criou uma proporção muito grande, porque
já não cabia mais na sala, já não cabia mais nas casas, e a gente começou a ir para outras casas de pessoas que eram conhecidas das famílias do prédio. Então tinha a segunda-feira que era no condomínio que a gente morava, e depois outra semana que era numa casa maior de uma conhecido de alguém do prédio. Isso aí foi, assim, acho que foi uma das maiores experiências que eu vivi com Deus em termos de espontaneidade no espírito, sabe? Porque o que antes era para rezar um terço, de repente começou a ser um lugar de estabelecer a glória de Deus. Estabelecer a glória de Deus. Uau, tremendo. E aí as pessoas vinham ali, as pessoas eram impactadas, as pessoas eram atraídas. E aí depois os jovens, os adolescentes da minha idade, nas segundas-feiras eles já não queriam mais jogar bola, eles já queriam ir para a reunião de oração. Olha que tremendo, e aí cara. ficava um monte de criança, adolescente, um monte de adulto. Olha só. Aí começamos a fazer uns inários lá, né? Deus, aquela música, Deus está aqui. Sabe, era assim, uma coisa, era muito louca, assim, era surreal. Isso era 99. Então, foi ali que a gente se converteu. Meu tio, o pastor Cláudio, então minha avó falou, olha, não consigo mais, Cláudio, eu preciso de ajuda. Aí meu tio se propôs aí. Ele já era pastor, né? Já era pastor. Meu tio é pastor era pastor desde que eu me conheço por gente. Sim. 40 anos, acho que ele deve ter por aí tinha, né? Minha tia até hoje pastor aqui. E eles eram pastores numa igreja que era aqui embaixo, quando nós que a gente até frequentou algum tempo assim, mas ia só esporadicamente, chamava Levitas Cristão. É 2 quadras para baixo de onde a gente está gravando aqui agora. E aí depois o apóstolo Joel convidou ele para vir. Então ele veio antes de nós para Renovada com a minha tia. Aí depois que a gente veio para cá também. Legal. Então esse depois dos 5 anos. Não, antes dos 5 anos. Porque aí depois ainda continuamos vindo aqui e a célula, que a gente nem sabia que era célula, continuou lá no prédio que a gente morava, né? Então a gente chegou na Renovada, então isso foi em 99, eu cheguei na Renovada em 2001 para 2002. Certo. 2001 para 2002. E quando você chegou na igreja, assim, porque a igreja é um ambiente diferente, assim, né? Então foi o seu primeiro contato com a igreja, na verdade, porque então era mais na casa. Na certo? Casa, Aí vez ou outra a gente ia numa igreja em São Bernardo do Campo, tá. Que tinha os conhecidos do meu pai, até do meu tio, e aí a gente acabou ficando em algumas passagens por lá. Mas a Renovada, ela foi impactante assim, porque quando a gente chegou era na Jabaquara, 123, era um prédio enorme, assim como é hoje, só que lá o pé direito era alto, tinha uma galeria. Então, quando eu cheguei, eu vi aquilo lá, falei, nossa, isso aqui é gigantesco, né? Sim. E fiquei bem impressionado. Então, e minha avó morava em frente à igreja, literalmente em frente, era só atravessar a rua e o prédio que ela morava era em frente. Então, a gente teve o primeiro contato com a Renovada assim, minha avó, porque a gente estava passando por um problema, ainda continuou com um problema financeiro, então a minha avó, até para nos ajudar, chamava a gente para almoçar de domingo. Então a gente almoçava de domingo, aí ficava para o culto, e aí depois a gente ia para casa. Então foi nesse contexto que a gente assim, começou a se envolver com a Renovada, e quando a gente chegou, e a Renovada sempre teve essa característica, cara, a gente foi abraçado pelo apóstolo Joel. É uma identidade igreja, forte aqui, né, cara? Forte. Meu Deus do céu. Isso eu tô falando de 23 anos atrás. A gente subiu aquelas escadas, a gente ficou meio ressabiado, né? Porque falou, cara, que igreja grande, as pessoas nem vão notar a gente, né? Mas aí fomos abraçados, fomos cuidados, agradecemos a Deus, né? Porque a gente não tinha tido contato com o apóstolo Joel ainda, então agradecemos pelas cestas que eles estavam doando para nossa família. Então, foi dessa forma que a gente conheceu a Renovada. Sim. E aí, então, quando você veio para a Renovada, então começou um envolvimento com o ministério, você chegou assim, como que as primeiras coisas que você começou a fazer na igreja aqui? Cara, as primeiras coisas que eu comecei a fazer na igreja, na verdade, eu fiquei assim, meu irmão se envolveu muito mais rápido do que eu, né? O Jonas, ele é 4 anos mais novo que eu, e aí naquela época a igreja tinha um ministério de dança para crianças e pré-adolescentes muito forte, chamado Expressão de Louvor. Aí o pastor Felipe Xavier, o próprio pastor Felipe Costa tem toda a propriedade porque eles enraizaram nesse projeto. Sim. Mas aí meu irmão se envolveu mais rápido, eu ficava assim, via aos cultos. Naquela época tinha um coral chamado Coral Rejoice, que ensaiava de terça-feira à noite. E aí
me convidaram para participar, eu comecei a vir, mas não cantava nada, nunca cantei, até hoje não canto nada. Mas era uma forma de me envolver com as pessoas da igreja. Certo. Então, meu primeiro contato, e a Luciana Aulicino, que é membro fundadora aqui da igreja, que era responsável por aquele coral. Então, eu reuni ali uns 15, 16 jovens ali para fazer parte daquele coral. E aí foi o primeiro contato que eu tive maior com as pessoas da igreja, com os jovens da igreja, ou os adolescentes naquela época, que eu me envolvi. E aí nisso eu Rejoice, os cultos de domingo. Aí passou-se um bom tempo, me convidaram para fazer parte do audiovisual, que na época era do som. Isso você lembra o ano mais ou menos ou não? Porque eu te conheci já parece que já mexendo no audiovisual também, parece que... Essa parte do audiovisual com a igreja é muito importante no meu relacionamento com a Renovada, até com o Reino de Deus, né? Eu acho que foi 2003, cara, 2002, 2003. Que aí um dos caras dos jovens que fazia parte do coral junto com a gente, ele falou, cara, precisa de ajuda no som. Você não quer vir ajudar a gente no som? Eu falei, cara, conta comigo. Eu achava o máximo aquela galera no culto, e desce, arruma, e carrega microfone, monta pedestal, sabe? Eu achava o máximo aquilo. E eu falei, cara, eu quero. Se alguém estiver disponível para me ensinar, eu quero. E aí nisso eu comecei a treinar, me treinaram. Na época o Fernando e o Lelo, que a gente chamava o apelido dele, eles me treinaram e eu comecei a trabalhar no audiovisual. Só que naquela época não era a estrutura que a gente tem hoje, né? Sim. Era som e projetor, só isso. Então quem trabalhava no audiovisual, ou você projetava a letra, ou você mexia na mesa. E aí eu aprendi a mexer na mesa e... E você já fazia com o maior prazer, né? Cara, eu amava aquilo. Amava. Tanto que você estudou isso, né? O fazer parte disso, aí era novo, então não tinha o tempo para outras coisas. Então o que eu fiz? Eu saí da escola e eu começava a estudar sobre isso. Aí fiz por conta, fiz curso de som, de mixagem, isso estou falando lá em 2002, 2003, sim. Né, cara? E aí eu me apaixonei por aquilo, então tinha bastante tempo para fazer, para me dedicar, então eu vinha para a igreja, começava a mexer, arrumava as coisas. E aí o apóstolo Joel, em 2003, chamou os meus pais, falou, olha, eu vejo que o Alex tem interesse, que ele gosta, e eu preciso de alguém para ajudar a gente aqui nessa área. E aí, primeiro conversou com os meus pais, porque eu era um adolescente, né, tinha 15 para 16. Aí os meus pais falaram, não, é ótimo, uma experiência incrível, pode ir. E aí eu comecei a trabalhar na igreja, saía da escola, estava de manhã, entrava aqui na igreja 1h da tarde, tinha almoço, e aí eu ficava até às 5, aí eu arrumava cabo, eu montava palco para os ensaios da banda, ajudava nos ensaios, então fazia toda essa parte de... Na época a gente gravava os cultos com fita cassete, então eu gravava no culto na fita cassete, aí na semana eu replicava aquelas fitas para mandar para a livraria, para vender a mensagem de domingo. Era um mundo totalmente doido. E como que a Adriana foi entrando na sua vida aí também, né? Nossa. Você tem quanto tempo de casado? Esse ano, agora de 2025, a gente vai fazer 17 anos de casado. 17 anos de casado, 17 uau. 17 anos de casado. A Adriana entrou nesse processo também, assim... 2003 fui trabalhar na igreja, terminei o ensino médio e entendi que era o que eu gostava. Eu fiz faculdade de rádio e TV, que era a faculdade mais perto do que tinha, do que eu fazia na igreja naquela época. Hoje você já tem cursos de audiovisual, né? Sim, então sim. Que são mais específicos, mas naquela época o mais próximo que tinha era de rádio e TV. E aí trabalhei na igreja, fiz a faculdade, continuei trabalhando na igreja especificamente nessa área de audiovisual. Ajudei na gravação do segundo CD da igreja, na parte técnica. Tínhamos programa de TV, dirigi programa de TV aqui com o apóstolo Joel, programa de rádio, então sempre, mesmo na faculdade, sempre servindo com aquilo que eu aprendia e com os dons e talentos que eu entendi que Deus tinha para mim nessa área, servindo a igreja. Nessa loucura toda, aí eu conheci a Adriana em 2005, estava no meio da faculdade, e ela também fazia parte do coral Rejoice. Foi na transição da Jabaquara para o prédio aqui da Bosque da Saúde. E aí eu vi um dia ela chegando, só que naquela época a gente não tinha tanta proximidade, só achei uma menina bonita, mas não podia fazer mais do que isso, porque ela chegou namorando um outro rapaz, né? E aí eu falei assim, uau, então não posso nem cogitar. Então deletei ela da minha cabeça.
Mas aí depois de um tempo, logo pouco tempo, ela terminou e a gente começou a se aproximar, começou a ficar muito amigo. E aí ela entrou também para trabalhar no audiovisual. Então eu ficava no som e ela ficava na letra. Prepara. Deus preparou. E ela ficava na letra. Então a gente começou a ficar muito amigo. Aí as células entraram no processo. Certo. Em 2007, a gente passou um problema muito sério com os jovens aqui na igreja. Né? Isso eu posso falar porque é de conhecimento público, né? A gente tinha um líder de jovens e houve uma situação no acampamento que a gente estava. No meio do acampamento, esse líder de jovens foi embora e largou toda a juventude no acampamento. Meu pai do céu. Foi. Isso em 2003. Foi no ano que eu comecei a trabalhar na igreja e aconteceu tudo isso. Eu estava nesse acampamento. Quantos jovens mais ou menos você acha? Você lembra assim mesmo? Cara, podia ter, né? Devia ter naquele acampamento uns 120 jovens. Deixou todo mundo. Deixou tudo. Ele pegou as coisas com a família dele, pôs no carro, não despediu de ninguém, saiu cantando o pneu e foi embora. Nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu. Mas ele não foi responsável pela confusão, sim. né? Ele não tinha o que fazer. Sim. Você só está falando o que realmente aconteceu no dia. Tal, e aí um outro pastor ali que estava ali assumiu, terminou o acampamento. Isso foi no primeiro dia. Então a gente tinha 4 dias no carnaval. Então ficou 3 dias assim, uma loucura. Pensa o negócio. O que aconteceu? Quando a gente voltou, à medida que esses jovens desceram do ônibus, 90% deles nunca mais voltaram para a igreja. Olha só. Ou se firmaram genuinamente com Jesus. Uau. E aí, de 2003 a 2007, a gente ficou com algumas tentativas de ressuscitar o ministério de jovens. E aí, eu já trabalhava na igreja, comecei a ter uma proximidade maior com o apóstolo Joel, fizemos uma viagem para Santarém que ministerialmente mudou tudo na minha vida. Aí foi nessa viagem que eu entendi que Deus não queria que eu fosse só o menino do som, mas que ele tinha... Menino do som, entenda, você que trabalha nessa área, né? Isso vale um outro podcast, talvez, sobre como quem trabalha... especificamente no som. Quem trabalha nessa área, eu acredito que ministra tanto quanto quem está no altar. É isso aí. Mas isso vale um outro podcast. Mas aí eu entendi que Deus queria me levar para enxergar a igreja de uma outra ótica, que era vidas, que eram pessoas. E aí, não esqueci da Adriana, tá? Fica tranquilo, vai fazer todo sentido. E aí vai fazer todo sentido. Então, eu comecei a entender que Deus tinha um chamado para mim nessa viagem, comecei a me aproximar com o apóstolo Joel. E aí, então, em 2007, a gente começou a trabalhar com as células de jovens. E aí a Adriana, que estava no coral, que estava no audiovisual, ela também começou a se envolver com a célula. E eu liderava uma célula de jovens. E aí ela também começou a fazer parte dessa célula de jovens, a gente começou a ficar mais próximo ainda. E aí a gente entendeu que, acho que tem algo... É um pro outro. É um pro outro. Olha, que benção, hein? Que benção. E aí a gente orou por um mês, jejuou, orou, conversamos com a nossa liderança, conversamos com nossos pais. E aí começamos o relacionamento. Legal, pastor. Que benção. Não sei se fez sentido, né? Ficou tudo meio... Tantas coisas juntas. Não, mas ainda vou voltar em algo aqui que você tocou, que eu acho que é muito bom você falar hoje como um pastor, porque você tocou num assunto muito delicado, né? De algo tão chato que aconteceu, de repente você perder jovens na igreja por um fato tão, né, ruim. Mas você olhando para isso hoje, né? Que conselho você daria para alguém que talvez possa estar vivendo um momento, às vezes, parecido, ou às vezes não sabe lidar com uma situação, porque eu não sei o nível do caso, né, que aconteceu, mas olhando hoje como um pastor, o que você diria nesse sentido? O que poderia ter sido diferente? Alguma coisa? Você acha que pode ver alguma coisa dessa forma, que você poderia até aconselhar alguém que já passou, até mesmo ferida da alma também, que às vezes alguém possa ter passado alguma coisa semelhante assim? Sim. Olha, o que eu penso assim daquela época e hoje, depois de ter liderado jovens por 10 anos junto com a Adri, que em 2007 a 2017 a gente pastoreou os jovens aqui, o pastor Felipe, o pastor Felipe Costa, que hoje é o pastor junto com a pastora Jéssica da Juventude, está com a gente desde esse começo, desde esse processo todo. Ele estava inclusive nesse acampamento. O que eu vejo hoje, cara, é que o pastor, alguém que trabalha com juventude, ou um pastor que trabalha com a igreja, ele precisa ser resiliente, cara. Ele precisa ser resiliente. Olhando, vamos pegar essa situação do acampamento lá de 2003, onde o pastor, que era o líder de jovens,
se deparou com uma situação e ele pegou o carro e foi embora, isso, e aqui não julgando a pessoa, sim. Mas eu vejo, cara, que jamais deve se fazer algo nesse sentido. Porque se Deus te colocou numa posição de liderança, você precisa ser resiliente. E não importa qual é o desafio que vem à frente, não importa qual é o problema que bate na sua porta, você tem que permanecer firme. Porque se Deus te colocou ali, Ele não vai te desamparar. Se Deus te colocou na posição de liderar pessoas, de pastorear pessoas, de ser responsável por pessoas dentro do contexto de igreja, você precisa entender que o Deus que te colocou naquela posição, Ele também vai te sustentar naquela posição, Ele vai te proteger, Ele vai guardar o seu coração, Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar saídas, Ele vai te mostrar caminhos. Mas o que não se pode fazer é abandonar as pessoas que Deus confiou nas suas mãos. Porque essa é uma função de um pastor. Essa é a função de um pastor. Independente de como ela possa agir. Enquanto a gente está falando, me veio aquela imagem, né, que a gente vê como Jesus, né? Que são várias flechas, vários dardos nas costas e ele protegendo. Ali as pessoas nem sabem, né, que o que ele está levando nas costas, né, para a fim de manter, de preservar a sua vida, de cuidar de você. Então eu creio que o papel do pastor é isso daí. É isso, o pastor tem que estar preparado para isso, porque nós vamos enfrentar desafios em todos os níveis, cara. Seja na família, seja com os filhos, seja financeiro, seja de pessoas, seja de levantes, isso vai acontecer. Então o pastor tem que entender que ele vai passar por lutas em todas as áreas, né? Desde da minha ordenação pastoral, e há 10 anos atrás, 10, 11 anos, não, meu Deus do céu, 13 anos atrás, Uau. Eu enfrentei lutas. E lutas assim que não foram pequenas. Eu enfrentei desafios financeiros, eu perdi um filho, perdi um pai, enfrentei desafios de pessoas que se levantaram contra a nossa liderança. Cara, mas uma coisa, eu tinha convicção no meu coração, cara. Essas pessoas estão olhando para mim. Tem pessoas que estão olhando para mim. E se Deus permitiu que eu passasse por isso, Ele também vai me sustentar enquanto eu estiver passando por isso. E Ele não vai só me sustentar como se fosse algo assim, meio que... como posso dizer assim? Deus não vai me sustentar só da pior forma possível. Ele vai me sustentar, mas Ele vai me fazer ficar de pé. Sabe, não é uma coisa miserável, mesquinha. Não, se Deus me permitiu isso é porque Ele está comigo, Ele vai me capacitar para passar por isso e muito mais. Ele vai usar isso para que outras pessoas possam se sentir encorajadas, impulsionadas e saber que Deus levanta pessoas que vão pagar um preço por elas. Deixa eu tentar falar isso de uma forma mais objetiva e prática. Quando nós perdemos o nosso filho, por exemplo... Eu ia entrar nisso, mas... foi talvez o momento mais difícil do ministério, porque era um momento em que a gente estava num ascendente assim muito grande. Tinha muito jovem, a igreja, não que não tenha hoje, mas tinha muito jovem. A gente estava fazendo projetos incríveis com a igreja, com a juventude da igreja, estava vivendo assim um tempo muito precioso. Quando a gente descobriu que a Adriana estava grávida, a igreja sonhou com a gente aquela gestação, você acompanhou muito de perto também, junto com a pastora Pri. E quando a gente teve a notícia de que a gestação não ia sair bem, que as coisas não estavam boas, e de fato foram 2 meses, a gente ficou internado 2 meses direto no hospital, sem sair do hospital, fazendo exame todo santo dia para ver como é que estava a situação da gestação. E aí, no dia 5 de fevereiro de 2014, o Timóteo nasceu, com muitos problemas físicos, nos olhos, calcificação no cérebro, problemas de coração grande. E aí, dia 8 de fevereiro de 2014, 3 dias depois, numa madrugada, ele sofreu 5 paradas cardíacas e ele veio a falecer. Jesus o recolheu. Tem uma história muito linda por trás de tudo isso, que a gente pode até comentar. Sim. Mas falando sobre esse momento e a liderança, quando eu olhei para a Adriana, a gente falou assim, nós entregamos ao Senhor a nossa melhor oferta. Entregamos ao Senhor a nossa melhor oferta. Isso era um domingo, dia 8 de fevereiro era um domingo. A gente saiu do hospital, aliás, era um sábado, domingo tinha culto, foi o sepultamento no domingo. O pastor Joel levou a gente para casa dele, que ele é um paizão, né? Pegou a gente do hospital, levou a gente para casa dele, cuidou da gente lá. No domingo fizemos o sepultamento, a igreja, os pastores, cara, eu nunca vou esquecer. Todos os pastores da igreja estavam lá, todos.
de perto, de longe, lotado. E a gente fez o ofício fúnebre, saímos, eu e a Adriana, a gente teve um tempo de luto, mas no outro domingo a gente já estava aqui na igreja. E para nós, isso assim, algumas pessoas falam assim, vocês não viveram luto. Cara, a gente viveu o luto. Só que eu entendia que tinham pessoas que estavam olhando pra gente, estavam pensando assim, agora eu quero ver. Entendeu? Agora eu quero ver se eles vão aguentar o tranco mesmo. E eu falo isso porque muitos jovens depois vieram falar assim, pastor, eu quero te pedir perdão, porque eu estava pensando em desistir. E eles falaram, não foram 1, nem 2, nem 3. Alguns falaram assim, eu estava só esperando você e a Adriana desistir. Eu estava só esperando você e a Adriana falar assim, a gente precisa de um tempo, a gente quer parar, a gente não vai conseguir. Cara, aí no outro domingo vocês estavam no culto, aí depois já tinha culto de jovens, aí depois já tinha carnaval, e sabe? E vocês estavam lá e vocês não desistiram, e vocês encorajando, e vocês contando testemunho, e vocês encorajando as pessoas. Aí Deus falou assim, vai, desiste. Quero ver você desistir. E as pessoas falavam assim, pastor, não consigo desistir, porque você passou por tudo isso, e vocês estão firmes com Jesus. Então, nenhuma justificativa que eu der sobre isso, ou justificativa que eu der por sair da igreja, por abandonar o barco, vai ser válida, porque vocês perderam um filho e vocês não desistiram. Então nenhuma justificativa minha vai ser válida para abandonar Jesus. Então conta comigo. Uau. E aí nesse momento eu entendi que quando Deus nos coloca numa posição, nós não podemos recuar, não importa o que aconteça. Eu aprendi isso com o apóstolo Joel, eu aprendi isso com os pastores, aprendo isso com o Ti e com a Pri. Não importa quais são as lutas que a gente enfrenta, se Deus nos colocou nessa posição que a gente está, é porque Ele quer usar a nossa vida de alguma forma para impactar outras pessoas. Então, se eu tenho um conselho para você que é líder, você que é pastor, você que está assistindo esse podcast, não desista. Talvez você esteja enfrentando lutas no seu ministério, pessoas têm se levantado contra você, você tem passado desafios financeiros, você perdeu algo que você amava, alguém que você amava, e talvez você está pensando, acho que eu não estou preparado, acho que emocionalmente eu não estou bem. Deixa eu te dizer, Deus te sustenta. Aquele que te enviou, aquele que começou uma boa obra na sua vida, Ele é fiel e justo para completá-la. Então permaneça firme, não pegue o carro, não vá embora, não vire as costas, não desista daquilo que Deus confiou nas tuas mãos, porque Ele vai te sustentar, o luto vai passar, as dores vão passar, as dificuldades vão passar, mas Deus que te chamou, Ele permanecerá firme ao teu lado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa, né? Não é questão de ser super-herói, né, pastor? Imagina. Você sentiu todas as dores. Todas as né? dores, a gente sabe, a gente acompanhou de perto, mas é saber que quem que você é em Deus e aonde Deus te plantou, né? Porque é no meio das lutas que nós somos forjados, nós somos preparados, né? E nós vamos amadurecendo em Deus, né? E o modelo principal foi o próprio Jesus, né? Suportou a cruz. Suportou a cruz e por amor a nós. E a verdade é que, por maior que sejam as dores que nós possamos enfrentar, ainda são pequenas em relação àquilo que Jesus passou por nós. Eu choro assim, pastor, e deixa eu até explicar esse choro. Não, mas é normal, é natural. Mas não é um choro de dor, nem de tristeza. Cara, é um choro de saber que em todo tempo Deus se fez presente. É isso aí. Cara, isso não tem preço, sabe? A minha esposa fala que eu choro muito, e eu choro mesmo. Mas é porque em todo tempo Deus se fez presente. Por exemplo, quando a gente perdeu o Timóteo, as pessoas, cara, acampavam na igreja, no hospital. As pessoas fizeram vigília, as pessoas cuidaram da gente, as pessoas escreviam cartas, as pessoas apareciam no hospital, porque, imagina, 2 meses, cara, direto. Eu nem ia para casa. Eu vinha para o culto, tomava banho, tudo no hospital, a gente levou o guarda-roupa, tudo. Deus preparou tudo. Então, quando eu choro, eu pude ver que Deus já sabia o que ia acontecer. E nesse tempo todo, cara, Ele levantou pessoas para cuidar da gente. Uau. Por exemplo, desde o dia que a gente chegou no hospital para internar a primeira vez. Aquela loucura, um monte de gente
correndo, porque a gente chegou numa situação crítica da gestação, né? Então a gente foi do pronto-socorro direto para UTI. Aí eu lá na minha cabeça a mil, assim, a Adriana lá desesperada, e nós dois sozinhos ali. Aí de repente eu vi que tinha uma enfermeira que ela olhava para mim e ficava me encarando, e eu falava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E ela ali cuidando da Adriana, fazendo acesso e cuidando e olhando para mim. E ela falou assim, você me desculpa, eu estou olhando para você tanto, não fica constrangido, mas você é o pastor Alex, não é? Olha só, rapaz. Aí eu falei assim, sou. Ela falou assim, então, eu tenho uma revista e eu leio os seus artigos. A revista A nossa igreja naquela época tinha uma revista. E eu escrevia um artigo toda edição. Ela falou assim, os seus artigos me abençoaram tanto. E sabe que vai dar tudo certo. Uau. E ela, meu ali Deus naquela do loucura, céu. e ela falou assim, olha, nem era para estar aqui hoje. Eu nem sou desse andar. Uau. Eu sou de outro. Mas hoje a minha supervisora falou, sobe para UTI e fica lá. E aí a gente chegou e ela falou assim, era para cuidar de vocês. Uau. Meu Deus. E ela nos abraçou ali. Então, uau. Desde esse primeiro momento em tudo. Então, os pastores, a igreja, no enterro, cara, os pastores de perto, de longe, não só da sede aqui, mas vieram de tantos lugares para estar ali com a gente. Cara, então eu choro, porque a gente é humano, né? Super-herói. Porque eu lembro como Deus cuidou da gente, cara, como Deus sustentou a gente em todos os episódios, mas esse para nós assim foi muito marcante. E eu acredito que esse foi muito importante para o nosso ministério também, para mim, para Adriana, né, para o nosso ministério pastoral, por servir a Deus na igreja, por servir o reino. Então, esse testemunho do Timóteo, da perda do nosso primeiro filho, ele é muito marcante porque a gente abençoou muita gente, a gente nem imaginava, né? Os testemunhos que a Adri contava, a partilha dela sobre como ela lidou isso como mãe, e eu lidando isso como pastor, enfim, foi muito impactante para nós. Então é por isso que eu choro, tá? É porque a gente lembra de como Deus cuida. E eu acho que até posso falar isso, me perdoa, mas talvez você tá na liberdade, pastor aqui. Talvez você, pastor, cara, tá passando tantos desafios, você nem se permitiu chorar. Muito bom. Você nem se permitiu chorar, porque você talvez tenha um conceito de ministério de que você não pode expressar suas vulnerabilidades, de você não pode expressar os seus desafios, né? Então talvez até o coração até endureceu, que nem diante de Deus chora. Sufocado, né? Tá sufocado, e nem diante de Deus você tem chorado, nem diante de Deus você tem aberto o teu coração. Então eu quero dizer para você, você é livre para abrir o teu coração diante de Deus, para chorar, para abrir o teu coração, os seus medos, as suas incertezas, as suas inseguranças. E enquanto você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai te mostrar o quanto Ele esteve presente em cada etapa da sua vida. Né? Então, a gente já pode dizer que Jesus chorou, né? Jesus chorou. Cara. Quem somos nós para querer prender ou sufocar isso? Não, põe para fora, meu irmão. Sabe? As suas lágrimas Deus colhe também, coloca numa vasilha de bênçãos para você, que você vai colher também no futuro aí. E é o que aconteceu também com vocês aí também, sim, né? Sim. Além de... O que eu acho mais lindo, assim, pastorzão, é que é você reconhecer, ter essa gratidão no coração, assim, né? Em meio a um momento tão delicado, você conseguir ver o Deus agindo, usando pessoas e usando a situação também para que outros sejam curados, né? Mas aí veio, né? Depois veio o Benjamin, né? Que eu chamo de Benjamex. Benjamex. Meu Deus do céu. O Benjamin... Foi quanto tempo depois? Foram ele nasceu em 16, foi em 2014, foram 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. O Benjamin, que é o filho da felicidade. Só mais uma pergunta, antes de você falar do Benjamin. Desse tempo, esses 2 anos e meio, assim, como ficou seu coração na expectativa de ter um novo filho, alguma coisa? Gerou algo? Você, não, vamos dizer assim, o que for para ser, vai ser? Gerou muito, cara, muito, porque, como eu te falei, né, a gente pastoreava jovens nessa época. E jovens que a gente pastoreou, ganhamos para Jesus e que se consolidaram na igreja, começaram a casar e começaram a ter filhos. Então, internamente gerou-se uma pressão. Caramba, então quando a gente ia fazer uma consagração de uma criança, quando a gente ia fazer uma visita numa maternidade,
Né? Então, alguns jovens, eu e a Adriana, nesse processo pós-Timóteo, a gente pôs no nosso carro e levou para a maternidade para ganhar neném e tal. Só que a gente via em tudo isso o amor de Deus, cara. E Deus forjando o nosso caráter, o nosso coração. Porque uma coisa é fácil, é você se alegrar quando você tem. Agora, você se alegrar com o outro de algo que você não tem, dói, né? E a gente se alegrou. Então, quando a gente ia e via e pegava no colo, e era muito gostoso, porque até nisso, Deus foi muito bom, porque as pessoas elas olhavam pra gente e falavam assim, cara, segura, sabe? Cuida, visita, vem aqui. Então, cara, foi um tempo muito gostoso, mas gerou muita expectativa, por quê? Depois de um tempo, a Adriana não engravidava. Aí um médico, que hoje ele é médico de muitas fez o parto de muita gente aqui da igreja, de muitas crianças aqui da igreja, ele falou assim, Alex, Dri, e ele sabe que a gente é pastor, eles né, a gente tem um acompanhamento com ele ainda muito próximo, ele e a esposa, eles fizeram um parto dos nossos filhos, né? Ele e a esposa dele. E aí ele falou assim, olha, quando perdeu o Timóteo, olha, tudo indica que vocês têm uma infertilidade secundária, né? Porque já passou-se muito tempo, e naturalmente era para um ano e meio, naturalmente era para Adriana já ter engravidado. Certo. Então a gente precisa investigar isso. Então quando ele falou isso, infertilidade, a nossa cabeça já explodiu. Então a gente passou esses 2 anos e meio assim, muito angustiantes. Mas, né, teve um fato muito específico. Quando a gente engravidou do Timóteo, a gente montou tudo. O quarto, as roupinhas, a decoração, fralda, tinha tudo. Quando ele faleceu, a gente pensou assim, não foi nada espiritual. A gente pensou assim, cara, isso custou muito dinheiro. Então a Adriana falou assim, vamos doar algumas coisas, vamos manter o quarto, as fraldas, as coisas, porque a gente vai engravidar de novo e não vai precisar gastar. Cara, e a gente tinha ganhado muita coisa. Carrinhos de 5, 6 mil reais. Olha só. Tanta coisa, a gente foi muito abençoado. E aí o Géser veio ministrar um dia aqui, no começo do ano. O Géser veio ministrar, janeiro mais ou menos. E ele falou assim, nunca vou esquecer, tem pessoas aqui que querem viver algo novo, mas ainda estão presos no velho. Você tem que abrir mão do que é velho para Deus te dar um novo. Não tenha medo de entregar, porque às vezes custa dinheiro, mas você precisa abrir mão para você ver como Deus é poderoso. Uau. Naquela segunda-feira a gente doou tudo que a gente tinha do bebê. Quarto, guarda-roupa, berço, fralda. Tinha tanta fralda que foram para 3 famílias diferentes. Uau. E roupa, o carrinho, tudo. A gente falou, olha, para as pessoas que deram, né, que nos presentearam, você se importa se a gente semear? Não, pastor, fica tranquilo, pode semear. E naquela semana, numa semana a gente se desfez de tudo, de tudo. E aí, não deu 7 dias, pastorzão, a Adriana falou assim, eu vou fazer um teste de gravidez. Pensou com ela não falou nada para mim. Eu sei que era 3 horas da manhã, não sei que dia da semana era. 3 horas da manhã ela entra no quarto e começa a pular na cama e gritar, e gritar, e gritar. 3 horas da manhã. A gente tá grávida, a gente tá grávida, a gente tá grávida. Não deu 7 dias que a gente tinha entregado tudo. E aí a gente ficou acabou, né? A madrugada aí não dormia mais. Aí já foi de manhã pro laboratório, fez o exame. Aí a gente veio aqui pro apóstolo Joel, falou, precisa conversar contigo urgente. E ele desesperado com o que aconteceu, e a gente falou, ó, estamos grávidos. Aí ele começou a chorar na sala dele, pulava e chorava, e pulava e chorava. E aí foi aquela festa. E aí veio o Benjamin. E Deus já tinha dado nome para Adriana na semana que a gente perdeu o Timóteo. Porque quando a gente perdeu o Timóteo no enterro, os jovens, cara, foi assim, algo surreal. Então a gente saiu do cemitério de Congonhas ali, aí os jovens vieram, eu tava muito mal. Aí eu tava pra cair, assim, pra desmaiar no meio do cemitério. Aí eles me pegaram, me levantaram, oraram comigo, me levaram até o carro, falaram assim, ó, tá aqui a chave, tá aqui o endereço, colocaram o envelope no meu bolso e vai. Era uma casa na praia, que eles separaram uma semana pra gente, pra ficar lá. Deram uma oferta pra gente naquele período. E quase todo dia, alguém descia de São Paulo
pra praia para ficar com a gente à noite. Uau! Para jantar com a gente. Meu Deus do céu, coisa linda, hein, cara? E eu me lembro que nessa semana, a Adriana estava orando, eu estava fazendo almoço, ela saiu do quarto, falou assim, amor, Deus falou comigo. Eu falei, o que ele falou? Ele falou assim, Deus já deu o nome do nosso próximo filho. Uau! Eu falei assim, como? Aí ela falou assim, vai ser Benjamim, o filho da felicidade. Uau! E aí 2 anos e meio Meu depois, Deus quando ela engravidou, a gente nem tinha dúvida no ultrassom o que era. Era o menino, que era o Benjamim. E a gente orou assim, Deus, que ele seja daqueles que o diácono vai ficar doido com ele. Que o diácono vai falar assim, pastor, pelo amor de Deus, esse menino. Que ele vai subir no púlpito, vai puxar. Cheio de vigor, vitalidade. Cheio de vigor, de alegria, que as pessoas vão olhar para ele e vão ser batizadas com o Espírito Santo. Amém. E aí veio o Benjamim, o filho da felicidade, contrariando toda a palavra de infertilidade, todo o sofrimento que a gente viveu. Cara, foi assim... Eu acho que você já pode até ministrar para quem está vivendo um momento como esse, né? De que não há nada impossível para Deus, né, pastorzão? Cara, olha, você que talvez... Porque não é só o luto, no meu caso foi a perda de um filho. Mas a gente aprendeu nesses anos todos de ministério, pastorzão, que tem vários tipos de luto. Alguém perdeu o filho, ou talvez você perdeu algo que amava, um pai, uma mãe, ou perdeu a paixão pelo ministério. Eu já vi alguns pastores em luto porque perderam a paixão pelo ministério. Eu fui pregar numa igreja no interior uma vez e o pastor chorava. Mas ele chorava porque ele falou assim, eu não amo mais isso. Eu não amo mais a igreja, eu não amo mais as pessoas, eu não amo mais o ministério. E eu foi nesse processo que eu estava do Timóteo. Eu falei, pastor, para que Deus te chamou? Pelo que Deus te chamou? Você lembra dos primeiros dias do teu ministério? E ele chorava. E ele falou assim, pastor, você tem que fazer o que Deus te chamou. Aí esse pastor, eu falei para ele, pastor, volta onde você começou. Você se perdeu no meio do caminho, você está em luto pelo seu ministério, mas Deus ainda não acabou aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Então, existem várias formas de luto. Se você está passando por alguma perda, por algum luto, por algo que parece improvável de superar, eu digo para você, nós servimos o Deus que é o Deus do impossível. Jesus, ele fala, né, para Deus aquilo que é impossível se torna possível. Então, eu digo para você, não desista do chamado de Deus para a tua vida. Não desacredite do poder de Deus de fazer da sua oração um testemunho. Uma coisa que eu aprendi nessa fase que a gente passou com a perda do nosso filho é que Deus transforma orações em testemunho. Tem muitas pessoas que se apegam só à oração e oram até fervorosamente, mas não entendem que aquilo que elas estão orando já pode se tornar um testemunho. A nossa fé tem que ser de que aquilo que nós apresentamos diante do Senhor, Deus vai fazer se tornar uma realidade palpável, sabe, para nós. Então, aquilo que para nós antes era uma questão improvável, porque o Timóteo, eu nunca consegui segurar ele nos braços, sabe? Ele nasceu, teve que ir direto para a UTI, então eu nunca consegui segurar ele. Mas o Benjamim foi a resposta de Deus, de uma oração que se tornou realidade. Amém. E que eu pude segurar nos braços. E eu creio que você, que talvez esteja passando por uma situação tão delicada na sua vida, em qual área for, Deus pode transformar a sua história, transformar a história da sua família, transformar o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos. Tem pais que sentem assim, que o seu filho está vivo, mas você sente que o perdeu. Eu queria até liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Talvez você ache que já perdeu o seu filho, mas ele está vivo. Amém. Talvez ele esteja nas drogas, talvez ele esteja perdido na homossexualidade, talvez ele esteja perdido num estado de depressão, talvez ele foi embora e nunca mais falou com você. E o seu filho está vivo, a sua filha está viva, mas parece que ele foi embora, que ele morreu. Eu quero profetizar sobre você, pai e mãe. Seu filho vai voltar para casa. Em nome de Jesus. Ele vai voltar para te dar um abraço e você abraçá-lo. A sua família vai ser restaurada. Aquilo que era luto vai se transformar em festa. Aquilo que era dor vai se transformar em alegria. Aquilo que parecia impossível vai ser um testemunho poderoso para você, para sua casa e para todos que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero aproveitar algo que você comentou aí também, que eu acho que é muito fundamental nós estarmos falando aqui,
que é sobre o lado de honra, sabe? Você teve um lado de honra quando você falou que eles reservaram um lugar para você, sabe? Eles levantaram uma oferta para te honrar, reconhecendo aquilo que o trabalho, né? Que como Deus tem te usado para poder abençoar a vida daqueles jovens, sabe? Eu acho que isso deve ser algo que deve ser registrado também, sabe, gente? Porque às vezes muitas pessoas não valorizam aquilo que o pastor está fazendo para você. E você pode ter certeza, gente, o pastor vai fazer porque é um chamado, ele vai se entregar. Mas o lado da honra deve partir de você. Deve partir de você. Você tem que ter um coração grato, você tem que ter um coração que reconhece que ele está ali, ele é um ser humano como nós. Sabe? Tem as suas lutas, tem as suas adversidades, mas você já reparou, né, que mesmo em meio às lutas, o pastor está trazendo uma palavra de ânimo para você, sendo que às vezes ele está sofrendo, né, como já foi dito aqui, uma dor terrível. E qual tem sido, né, o seu nível de honra por aquela pessoa que Deus colocou para cuidar de você, para te aconselhar, para te orientar, para te exortar, né, para te incentivar, sabe? O que esses jovens, né, fizeram com o pastor Alex é algo que realmente agrada o coração de Deus, né, reflete o amor de Deus, né? Eles honraram o pastor Alex dessa forma, vendo a dor que ele passou, né, que ele estava passando, ali então levantaram uma oferta, pegaram uma casa na praia e foi alguém toda noite para estar presente ali para ver se estava tudo bem. Não, né? Meu Deus do céu. É muito impactante. E a honra, pastorzão, é algo assim que a gente vive. Você faz parte da nossa igreja, nós somos membros da mesma igreja, pastoreamos a mesma igreja e a gente vê a nossa igreja flui nessa honra. Não só da igreja para com os pastores, mas entre os pastores. Né? Eu vejo que existe essa cumplicidade entre nós, pastores, e tudo muito, que eu não podia falar de honra, não poderia deixar de honrar o nosso querido apóstolo Joel. Com certeza. Que com certeza você vai fazer um podcast maravilhoso, com certeza, maravilhoso com ele. Mas o apóstolo Joel, assim, eu vejo que ele é um homem de Deus levantado para essa geração, para inspirar pessoas. Cara, eu vejo que tudo que eu vivo na minha vida, eu tô na igreja desde 2001 para 2002, são mais de 2 décadas. Eu ando ao lado dele desde os meus 16 anos de idade. Quando eu falo andar ao lado dele, quando eu vim para a igreja, a minha sala era ao lado da dele, a mesa de som ficava do lado da sala dele, então eu cruzava com ele com muita frequência, tive uma afinidade desde o começo de paternidade com ele muito grande. Então, assim, tudo que a gente vive de honra e tudo que eu contei de testemunho passa pela vida do apóstolo Joel. Deus manifesta e manifestou a sua graça e a sua bondade para comigo, a minha casa, a minha família, por meio da vida do apóstolo. Porque os jovens fizeram o que fizeram. Passamos pelo que passamos porque ele sempre esteve ao nosso lado. Porque ele sempre esteve presente. Todas essas histórias que eu compartilhei, fechando esse testemunho do Timóteo, né? Todos os momentos que eu passei, ele esteve ao meu lado. Todos. Não tem assim nenhum momento da minha vida, desde que eu cheguei na Renovada, que eu não consiga me lembrar do apóstolo Joel estar presente na minha vida, seja nos momentos mais difíceis, ou seja nas maiores conquistas da nossa vida. Então, testemunhos bem simples. Quando o Timóteo faleceu, a primeira pessoa que apareceu no hospital foi ele e a Sandra. Uau. Foram eles que tiveram que ligar para os nossos pais, porque a gente não tinha condições. Eles ligaram para os nossos pais. Eles sabiam que a nossa casa estava com o quarto todo montado. Então eles falaram, vocês não vão voltar para casa, vocês vão dormir na minha casa. Levaram eu e a Adriana para dormir na casa deles, no apartamento deles. Estiveram com a gente no ofício fúnebre, cuidaram da gente todo esse tempo. Sustentaram, nos impulsionaram, sabe? Quando a gente estava assim, pastor, porque hoje está difícil. Ele falava, não, você vai, eu vou estar do teu lado. E segurava minha mão, às vezes literalmente segurava minha mão e falava, vai que você vai conseguir. A gente não vai ficar pelo caminho. E aí foi interessante, porque quando nós soubemos da gravidez do Benjamin, e a gente falou para ele, ele tinha uma viagem marcada para Israel. Olha. Em 2016. Foi um dos primeiros, segundo ou terceiro grupo que ele estava à frente.
E ele falou assim, quando que o Benjamin vai nascer? A gente falou, olha, ele vai nascer dia 10 de novembro. Ele falou, filho, mas é bem quando eu vou estar em Israel. Meu Deus do céu, eu não acredito. E eu já tinha perdido meu pai. Certo. Meu pai tinha falecido 1 ano depois que o Timóteo faleceu, meu pai faleceu. Exatos 1 ano depois, meu pai faleceu. E o apóstolo Joel assumiu essa paternidade sobre a minha vida, sabe? Desde sempre. Antes era só espiritual e depois se tornou assim de cuidado, de homem, de hombridade, de princípios, de valores. E aí passou-se alguns dias, ele mandou uma mensagem, eu preciso conversar com você e com a Adri. Falei, tá bom. Chegamos aqui na sala dele e falou, olha filho, eu amo vocês demais. Vocês sabem que eu tenho uma viagem para Israel e só que, eu vou chorar de novo, porque mais uma vez é um cuidado de Deus. Ele falou assim, filho, o seu pai não está mais aqui. E quando Benjamin nascer, quando abrir aquela cortina no hospital, eu quero que você saiba que você não está órfão. Que você tem um pai. Meu Deus do céu. E então por isso eu já comuniquei a empresa da viagem, já comuniquei o pastor Walter da Costa, que era o que me ajudou na viagem, de que eu não vou. Porque eu vou ficar aqui. Uau. Eu vou ficar com vocês. Meu Deus. E aí quando ele falou aquilo, por isso que a gente fala de honra. Meu Deus do céu. Eu falo pra Adriana assim, eu não tenho palavras para expressar o quanto eu sou grato a Deus por fazer parte dessa família. E eu acho que assim como eu tenho esse testemunho, você e a Pri devem ter muitos testemunhos com o apóstolo Joel sobre isso. Sobre o quanto ele foi importante em momentos tão específicos da nossa vida. E dito e feito, quando o Benjamin nasceu, quem estava lá? Ele estava lá e ele pulava, até o médico falou assim, o teu pai está feliz? Eu falei, não, ele é o meu pastor. Uau. É o meu pastor. Mas eu também o considero como um pai. E ele ficou feliz, e ele pulava, e ele chegou cedo, e ele foi o último a ir embora, e ele ficou ali, e ele segurava, e ele ia para um lado, para o outro, no quarto do hospital, como se fosse um pai, um avô mesmo, assim, sabe? Então, quando a gente fala de honra, é muito bom receber honra. Eu sou muito grato por todas as vezes que eu sou honrado, eu sou muito honrado, sou honrado por vocês, sou honrado pela igreja, mas eu também amo honrar. Cara, eu amo honrar. E eu sou muito grato a Deus pelo meu apóstolo, honro a vida dele, pela paternidade, pela liderança, pelo cuidado, pelas broncas. Quantas vezes ele já puxou minha orelha, quantas vezes ele já falou que eu estava fazendo algo que estava errado, mas eu quero honrar a vida dele. E se você tem um pastor, deixa eu te falar, honra o teu pastor. Cara, honra demais o teu pastor, porque esse cara ora por você, ele paga um preço pela tua vida, ele jejua por você, ele faz coisas por você que você nem imagina, que ele está fazendo. Então, assim, não poder deixar de honrar o meu apóstolo, não poder deixar de agradecer a Deus pela vida dele, pela vida da Sandra, por ter acreditado em nós, por ter sonhado conosco, por ter me ordenado ao ministério pastoral, por ter me enviado, por ter me segurado. Quando a gente perdeu o Timóteo, nesse tempo de incertezas, eu queria ir embora, né? Eu falei, pastor, eu quero ir embora. Não embora no sentido de fugir, mas eu falei assim, eu nunca consegui fazer um intercâmbio e agora eu acredito que financeiramente consigo fazer isso, emocionalmente eu estou mais maduro, sou casado, não é uma aventura. Então eu queria que o Senhor me abençoasse junto com a Adri para que a gente pudesse passar uma temporada nos Estados Unidos e tudo mais. Cara, eu nunca vi ele tão sério como foi aquele dia. Ele falou assim, jamais vou fazer isso. Pelo menos não agora. Você não está pronto, vocês não estão prontos para isso. Vocês não estão preparados para essa empreitada. E aquilo foi um desafio para mim, porque eu tinha certeza. Eu já estava tava tudo pronto. Ele falou, vocês não têm experiência com isso. Eu sonho que você exerça um ministério pastoral de relevância. Eu tenho preparado você para exercer um ministério pastoral de relevância. E vocês não estão preparados para isso, vocês vão se perder no meio do caminho. Eu confesso que eu fiquei assim um pouco frustrado com ele, né? Uhum. Mas
não deixei de ouvi-lo. Conversei com a Adri falou assim, amor, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí a gente ficou. E aí, passados alguns anos, aí você já conhece bem a história, ele chamou a gente na sala dele e falou assim, eu queria que você me ajudasse a implantar algumas igrejas. E a gente vai abrir 10 igrejas no mesmo dia. Eu queria que você me ajudasse com esse projeto, estivesse bem à frente. E aí fomos 9 igrejas e tinha uma igreja que não tinha pastor. Eu falei, falta essa igreja. Ele não falava nada. Falta essa igreja. Ele não falava nada. Aí eu falei, pastor, ó, falta alguns meses para abrir. E o senhor não falou. Ele falou, filho, então agora chama a Adri que eu quero conversar com vocês dois. Então essa igreja aqui, que não tem pastor ainda, eu queria que vocês fossem para lá. Eu queria que vocês tivessem uma experiência. Aí ele trouxe a memória. Lembra lá atrás quando você falou que você queria ir embora, que você queria ir para os Estados Unidos e tal? Não era tempo. Agora chegou o começo de um novo tempo na sua vida. Agora é o tempo de você viver aquilo que você não tinha lá atrás, a experiência de pastorear uma igreja. E aí a gente foi para Renovada Cantareira. Começamos a igreja que você conhece, já ministrou lá. Sim, sim. Ficamos 3 anos e meio. Trabalho maravilhoso. 3 anos e meio começando a igreja lá. E aí foi talvez os 3 anos e meio mais incríveis da minha vida e do meu ministério pastoral. Sem sombra de dúvida, foram os 3 anos e meio mais felizes que eu passei pela experiência que eu vivi com a Adriana. De começar uma igreja, de forjar líderes, de estabelecer um projeto, sempre com ele, né, dando o aval, falando faz ou não faz. E aí foi essa experiência. Então, quero honrar o meu pastor por acreditar em mim nos momentos mais delicados e acreditar em nós nos momentos assim mais incríveis da nossa vida também. Você está falando aí do apóstolo, né? Como que ele foi presente, né, nesse momento, né? Em vários momentos, né? Tanto da minha vida que a gente às vezes brinca, né? Parece que tem centenas do apóstolo Joel, porque ele consegue dar. Quando você menos espera, ele está dando atenção para alguém, e a igreja é grande, né? Uma igreja consideravelmente grande, então como que ele consegue, né, estar ali e como ele é dedicado nisso, né? Um outro ponto muito interessante também é o fato de que você ouviu, você entendeu que ele queria o melhor para você. Sim. Sabe? E é muito bom isso daí, porque isso nos leva, ainda mais vindo, né, de homens como o apóstolo Joel, quando você tem uma pessoa que você sabe que é uma pessoa comprometida com Deus, realmente, que quer o seu bem, que por mais que ele possa dizer um não, esse não por trás tem algo muito melhor para você, porque ele consegue ver lá na frente algo que nós não vemos, na verdade, sim, né? Deus usa. Uma visão muito, muito ampla, né? Isso. É abrangente, é longa, que às vezes a gente não tem essa dimensão. É isso mesmo, né? Então, é importante nós caminharmos com pessoas que nos inspiram, né? Nos ensinam, né? Nos orientam aí, né? É maravilhoso. Caminhar sozinho é algo perigoso, né? Eu assim... Cara, a gente até conversou lá em casa aquele dia à tarde, eu falei pra você, a Adriana, a gente tava conversando, eu falei, amor, o que você enxerga de nós na Renovada, né? Ela falou assim, eu não tenho essa resposta agora, ela falou. Mas passou uns 2 dias, ela falou assim, aquela pergunta que você fez, eu vou ter a resposta. Eu falei, qual é? Ela falou assim, é uma palavra, segurança. Segurança. Eu tenho segurança de que eu estou exercendo o chamado de Deus para minha vida. Eu tenho segurança que nós não estamos num lugar... que está fadado ao fracasso. Eu tenho segurança na nossa liderança. Eu tenho segurança de que Ele nos encoraja, nos impulsiona, de que Deus nos colocou nesse lugar. Então, a gente nunca pensou em sair da Renovada, em nenhum momento. Sim. Em sair da Renovada. E as pessoas até brincam, né? E é interessante, eu acho que vale a pena falar, porque muitos pastores ouvem, vêm no seu canal, assistem os seus podcasts. E uma das coisas que às vezes sobe no coração do pastor é o desejo da emancipação, da independência, de querer fazer as coisas por conta própria. E, cara, eu tenho um conselho muito legal para dar para esses pastores. Cuidado com esse sentimento, sabe? De querer achar que você é melhor que o teu pastor, de que você chegou num status. Porque eu já ouvi aqui da igreja algumas pessoas falam assim, cara, você prega muito bem. Cara, se você fosse pastor de uma igreja sua, já ouvi muito isso, daria certo. Eu falo, cara, você está viajando. Ou se é uma mulher, eu falo, olha,
Eu agradeço o seu coração, mas eu só sou o que sou porque eu estou debaixo de uma cobertura. Uau. Porque eu tenho uma igreja. Tira o Alex daqui e você vai ver que é como se você me tirasse da vontade de Deus, sabe? Porque eu entendo que Deus é soberano, mas Ele me plantou para estar aqui. É por meio disso aqui que eu estou vivendo, a renovada. É por conta do que Deus ministra no coração do apóstolo que você me ouve pregar. Se não fosse ele, eu não estaria no púlpito, você não estaria me ouvindo pregar. Se não fosse a renovada, eu não teria a segurança que eu tenho para cuidar da minha família, estar bem para subir no altar e pregar. Se não fosse essa estrutura que nós fazemos parte, eu não estaria aqui fazendo uma visita, comendo um bolinho, tomando um café com você. Mas é por conta dessa estrutura, é por conta de ter outros pastores que você consegue enxergar o meu valor. Então seria uma utopia eu achar que Sim. eu daria certo fora dessa realidade. Né? Pastores, pastor, quanto que é o seu passe? Eu falei, meu paz, eu gosto de futebol, né? Eu sou que nem o Marcos e o Rogério Ceni, cara, é um time só pra vida. É um time só para a vida inteira. Então, o meu coração é muito seguro disso. Então, às vezes, pastor, você talvez no teu coração tenha o desejo de achar que você vai ser melhor que o teu pastor. Eu digo para você assim, se não for um envio, não se emancipe. Se não for um envio claro, uma bênção bem clara, não cometa o erro de achar que você sozinho vai dar conta do recado, que você sozinho vai ser um sucesso. Sabe, isso não existe. O pastor Davi Maia, pastor aqui com a gente, ele sabe que tudo que a gente vive é porque nós somos totalmente dependentes de Deus, que ninguém é melhor do que ninguém. Né? Você vê assim, os pastores, não tem essa guerra, quem vai pregar, quem vai deixar de pregar. Às vezes o pastor Joel fala assim, filho, você prega esse domingo de manhã? Eu falei, pastor, mas eu já preguei domingo de manhã. Da outra vez, o pastor Felipe pregou à noite, deixa ele pregar de manhã e outro pastor prega, sabe? Porque, nossa, não tem briga pelo púlpito. Cara, não existe isso, sabe? Então assim, meu coração... Para mim, pelo menos, o meu sentimento é que eu gosto de ouvir outros pregando, assim, que são da nossa igreja, porque eu sou edificado com a vida de todos eles. Para mim é um prazer, sim, né? Pra mim, assim, sim. Então é isso, então cuidado do teu coração. Eu falo isso porque eu estou aqui. Já saí para pastorear que nem o apóstolo, quando o pastor já nos enviou, cara, tudo que eu fazia eu ainda perguntava para ele, sabe, pastor, tá certo, o senhor concorda com isso? Posso fazer? O que o senhor acha? Ele falou, não, filho, pode fazer. E teve um momento que ele falou assim, olha, ele me chamou para tomar um café e falou assim, olha, agora eu acho que eu te perdi. Ele falou. Porque agora você apaixonou de uma forma lá na Cantareira que parece que o teu coração não está mais aqui na sede. E eu falei assim, não, paizão, então se está errado isso, eu quero me consertar, quero voltar. E aí fizemos uma pequena correção de rota e continuei com o meu coração aqui. Uau, coisa linda. Hein? E eu acredito que é isso, assim, é só se dispor e entender que é Deus. É Deus. Gente, às vezes a gente tá conversando aqui, vocês vão ouvir uns barulhos, né? Que nem eu falei para vocês. O nosso podcast é onde a gente providencia o lugar ali para fazer. Então, às vezes é um ambiente livre, né? Tem pessoas que vão passar perto, veículos, né? Ou barulho de qualquer outra coisa. Sim. Mas você não vai perder, né? Aquilo que Deus tem liberado aqui em hipótese alguma, porque são coisas poderosas assim que Deus está liberando sobre a sua vida. Agora, pastor, aproveitando esse gancho aí, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu creio que vai ser um pouco difícil você responder, né? Talvez não, às vezes é a minha impressão. Mas esse pensamento, né, de saber onde Deus quer que você esteja é algo lindo, né? Algo maravilhoso. Só que a gente vive uma realidade hoje de muita gente que é o famoso de pula de igreja em igreja, né? De galho em galho, né? E o que você acha que é a causa disso, pastor? O que você acha que pode ser a causa disso? Cara, eu não acho que a pergunta é difícil, eu acho que ela é complexa. Uhum. E ela é muito abrangente, porque assim, o que a gente vê hoje na igreja é o reflexo da sociedade. Eu sei que parece meio loucura, porque a igreja não pode ser o reflexo da sociedade, e eu entendo que a igreja tem que ser a cultura do céu na terra, mas você recebe pessoas do mundo, você recebe pessoas que vivem uma realidade social muito delicada. Então hoje eu vejo que existe um grande desafio nas famílias. Quando eu falo família, família tradicional. O conceito de honra aos pais, de paternidade, maternidade, de honra aos pais. O conceito da família mesmo. Não existe mais
uma honra aos pais. Os filhos não entendem mais que devem prestar contas aos seus pais biológicos. Não estou falando de paternidade espiritual, estou falando de família tradicional mesmo na sociedade. Então, quando a pessoa chega na igreja, por já vir de um contexto meio desestruturado, e a gente falar muito que a igreja é uma família, eu acabo entendendo que às vezes a pessoa ela traz esse valor de fora para dentro da igreja. Isso é só um dos problemas, tá? Não vejo que tudo é isso, mas algumas pessoas, pela conversa que eu tenho, eu vejo que elas acabam associando. Então, se eu não sou fiel nem a meu pai e a minha mãe, por que eu vou ser fiel a essa igreja? Ou por que eu vou estar debaixo desta visão? Por que eu vou me submeter a isso? Sabe? Outro ponto que eu vejo também, estudando e vendo a história da igreja, é que a igreja também precisa inserir uma identidade no coração dos seus membros, sabe? A pessoa quando chega, ela tem que saber quem Deus é, o que Deus a chamou a fazer e como ela pode contribuir com aquilo que Deus a chamou dentro daquele contexto de igreja local. Eu me converti nessa célula que eu falei, mas depois eu vim para cá. Enfrentei muitos desafios, mas tem uma identidade forjada dentro de mim de que eu entendi que Deus me chamou, os dons e talentos que Ele me deu para exercer dentro desta família, para exercer dentro desta realidade. Então isso foi muito ministrado comigo, sabe? Do andar junto, do apóstolo Joel, de tantos outros pastores que passaram pela minha vida, de homens e mulheres de Deus que nem eram pastores, mas que passaram pela minha vida e ministraram comigo sobre minha identidade, sobre o meu compromisso com a igreja local, sobre a importância de eu me dedicar a esta comunidade de fé. Outro ponto interessante, que isso aí eu vivi muito com os líderes de jovens, liderando jovens e no contexto de jovens. A igreja precisa garantir que os relacionamentos que existem dentro dela não sejam só por conveniência. Eu sei que é muito difícil, até numa realidade como a nossa de igreja, na Renovada, de milhares de pessoas, de centenas de pessoas envolvidas nos ministérios, né? Então, por exemplo, eu sei que não é grande, mas só o Ministério de Audiovisual da nossa igreja são mais de 50 pessoas. Uau. E às vezes tem igrejas que não tem 50 pessoas. Então, um ministério que é considerado um ministério pequeno, ele tem mais de 50 pessoas como voluntários. Então, uma igreja grande, às vezes, é difícil trabalhar isso, mas não é porque é difícil que nós não tenhamos que fazer. Mas as amizades não podem ser por conveniência, os relacionamentos não podem ser por conveniência. Eu preciso criar dentro da igreja ambientes saudáveis para que as pessoas possam se relacionar profundamente. Há um tempo atrás, algumas pessoas estavam saindo. E aí eu perguntei, por que você está saindo? Ela falou assim, pastor, porque eu não sinto que eu tenho amigos aqui. Mesmo com o contexto de célula, mesmo com o contexto de ministérios, pastor, eu descobri que, na verdade, eu tenho relacionamentos por conveniência, porque eu sou do louvor, ele também, então a gente criou um vínculo por causa de ensaio, de amizade. Eu sou da mesma célula que aquela pessoa, então eu vejo ela uma vez por semana, então acabou criando uma convivência, um relacionamento, então eu achei que era amigo, mas, na verdade, descobri que não era. Então, a gente como igreja começou a trabalhar muito essa questão de identidade, de relacionamentos profundos e não apenas por conveniência. Eu acredito que esse também é um grande desafio. E, por último, assim, de tantos que eu poderia citar, eu acredito que é uma falta de busca intensa por Deus também. Eu, como pastor, enxergo que quanto mais você tem uma vida com Deus, mais você vai criar raízes na comunidade que Ele te plantou. Porque quando você tem intimidade com Deus, você tem clareza de propósito, você tem identidade. E aí você não vai para um lugar pensando de que forma aquele lugar vai contribuir com a tua vida. Mas você vai começar a orar diferente. Como eu posso contribuir para aquele lugar? Então, quando vir uma igreja do hype, quando vir uma igreja mais famosa, quando vir um movimento que está bombando nas redes sociais, aquela pessoa ela tem uma identidade tão firmada em Deus, por um relacionamento tão profundo com Deus, que ela vai pensar assim, muito legal o que Deus está fazendo naquele lugar, mas Deus me plantou aqui. É isso. E é aqui que Ele quer fluir na minha vida para que eu contribua, para que outras pessoas, assim como eu tive, também possam fluir. Então, quando eu comecei a liderar jovens, foi o auge do Bola de Neve, que é uma igreja que me inspirou muito no ministério com jovens.
Mas alguns jovens um dia foram embora e falaram assim, pastor, eu vou pro Bola de Neve porque lá já está pronto. Porque lá já está formado, o púlpito é uma prancha de surf. Aqui a gente está decorando a igreja com TNT ainda. E eu falava assim, cara, tudo bem, eu vou ficar muito triste. Eu queria que você ficasse aqui. Mas deixa eu te dizer algo. Se você entender o que Deus está fazendo na tua vida e o que Deus está fazendo nesse lugar, você vai ter o privilégio, e aí que é o ponto, você vai ter o privilégio de não chegar no bonde andando, em algo que já está pronto. Mas você vai ajudar a construir algo. Cara, isso para mim não tem preço. Sim, sim. Então, eu vejo que quando você tem uma intimidade com Deus, você entende que Deus te chamou para ajudar a construir algo e não fazer a parte de algo que já está pronto, sabe? Deus te trouxe aqui e é aqui que Ele vai te usar e é aqui que Ele vai fazer com que os seus dons e talentos possam adorar ao Senhor, possam alcançar pessoas. Então eu vejo dessa forma. É claro que teria muito mais respostas para dar, mas eu vejo situações, né, que possa existir. Uma que eu creio também, assim, graças a Deus a gente tem um pastor que é maravilhoso, né? E ele é uma inspiração para nós, né? Eu estou aqui 10 anos já, né? E eu sempre olho para o apóstolo, eu sempre vejo, né? Eu me inspiro, né? Na forma como ele age, como ele lida com situações. Mas às vezes, pastor, às vezes nem todos líderes têm uma maturidade como essa, que às vezes pode machucar uma ovelha também. Sim. Então, eu entendo que algumas pessoas, né, que existem coisas que são bem delicadas, mas o que eu falo assim, é que independente se o homem errou, o que Deus quer construir é algo em você. Sim. É algo em você. Sim. Então, eu tenho para mim que uma coisa que você citou aqui, que foi do último ponto, que é buscar a presença de Deus, para quê? Para que você possa entender, mesmo passando por isso, que eu posso estar fazendo, mesmo que possa ter acontecido uma situação que me decepcionou. É isso que Deus quer que eu faça? Chegou meu tempo? Não é? Eu permaneço aqui? Eu tenho que ajudar a construir algo, né? Que de repente eu vi que eu posso ser um canal para poder ajudar nisso. Sim. Que o podcast é teu, então acho que essa bucha tinha que ficar contigo. Mas é óbvio, cara, que tem muito pastor despreparado. Sim, sim. E é com muito temor que eu falo isso, né? Você fez o nosso seminário teológico aqui da Renovada e tem uma matéria, um módulo que a gente dá que é a história da igreja. E que eu tenho o privilégio de poder dar essa matéria, uma das coisas que eu mais amo fazer é estudar sobre a história da igreja. E eu tenho visto assim que muitos pastores estão numa posição que eu nem sei, na verdade, como eles chegaram lá. Tem muitos pastores, eu já vi algumas histórias de pastores que se autoproclamaram pastores. Eu vi uma história de um pastor um dia que ele chegou numa igreja e ele falou, pastor, assim, eu tenho dinheiro. Se você me ordenar pastor, eu monto uma igreja e te consagro o meu auxiliar. E aconteceu. Aconteceu. O pastor que tinha uma igreja que estava capengando lá, falindo, ordenou esse cara pastor, depois esse cara injetou dinheiro na igreja e esse pastor foi consagrado pastor auxiliar. Então, assim, tem muita gente que se autoproclama pastor e não está preparado para estar onde está. E isso fere muito as ovelhas. Tem muita ovelha machucada. Uma das coisas que eu mais faço aqui na Renovada é atender pessoas, né? E a gente recebe muitas pessoas feridas, machucadas. E nosso sonho, o nosso desejo não era que essas pessoas estivessem aqui. Primeiro que eu não queria nem que elas se machucassem. Sim, sim. Né? Nem depois que elas estivessem aqui. Mas eu também não posso permitir que uma pessoa esteja numa igreja onde o pastor está em adultério, onde o pastor está roubando a igreja. Escândalos, né? Escândalos, que a gente sabe que acontece. Uhum. Então, o que eu vejo hoje é falta de preparo. Muitos pastores não fazem ideia da história da igreja. Muitos pastores nunca nem leram a Bíblia inteira. Muitos pastores não têm ideia do que Jesus é, de quem ele foi, do que ele é. Muitos pastores não têm entendimento da edificação da igreja aos olhos de Jesus. Muitos pastores ainda acham que a igreja é uma porta de aço que ele alugou, num salão que ele alugou e que ele levanta, que ele faz uma ata ali, um estatuto, abre um CNPJ e pronto, é uma igreja. E não é isso, cara. Igreja não é isso. Sim. Eu gosto de definir da seguinte forma, pastor, existem pessoas que estão fazendo algo que Deus não pediu e existem aqueles que não estão fazendo aquilo que Deus quer. Então,
Querido, busque direção em Deus para ver se você realmente está no lugar onde Deus está. Logicamente, Deus é um Deus perdoador, sabe? E Ele também conhece o seu esforço, sabe? Ele conhece o seu desejo. Se errou, vai lá, se arrependa, peça perdão. Sabe, Deus é um Deus de novos começos, né? Então, mas busque direção em Deus daquilo que Deus quer para você, sabe? De repente você está carregando uma carga que não é para você carregar. De repente, né, é aqueles negócios, pastor, assim, é algo muito profundo isso. Assim, na verdade, acho que é necessário falar porque existem pessoas que seriam um excelente empresário. Sim. Mas de repente estão fazendo outra coisa que não é aquilo, né? Então, existem, né, pastores, né, que estão fazendo outra coisa que Deus chamou para isso, né? Para cuidar de vidas, né? Então, busque direção em Deus, querido, porque o que Deus quer para nós, para cada um de nós, é que nós possamos viver a plenitude daquilo que fazer com amor, com alegria, sabe? Não ser um peso. Às vezes, sabe o que falta também? É você abrir o coração para alguém, encontrar alguém que realmente possa te orientar, dar direcionamento. Talvez você está lutando aí sozinho, né, tentando resolver com o seu braço forte. Procure pessoas sérias, ministérios sérios, sabe? Vai lá, abra o coração. Às vezes o que falta é só isso, sabe? Então, que você possa ser sensível a isso, né, pastor? É que você falou, a palavra-chave do ministério pastoral é amor. É o amor, é isso aí. É o amor. E o que você falou, ainda dá tempo. Se você é pastor de uma igreja e você sabe que perdeu a mão, cara, Deus é um Deus, o apóstolo Joel fala muito isso. Ele é o Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Ele é o Deus das oportunidades, mas nós precisamos nos posicionar. Então, cara, vai aprender sobre ministério pastoral, vai aprender o que é amar pessoas, vai aprender o que é estruturar uma igreja. Nós nunca deixamos de aprender. O apóstolo Joel, para mim, ele é um cara hoje que ele é extremamente gabaritado para instruir, pastorear e cuidar de muitos pastores. Mas, cara, eu vejo ele sempre pensando, cara, a gente precisa melhorar. Para melhorar, a gente precisa ver quem está à frente. A gente precisa checar a idoneidade. Ó, idôneo, então vamos aprender com esse cara aqui agora. Sim. Você sabe disso, ele está sempre procurando. Então, se você está aí pastoreando uma igreja, aprenda sobre o ministério pastoral. Que tem muita gente que acha que o ministério pastoral é só subir no púlpito e pregar, né? E o apóstolo Joel falou uma coisa para mim uma vez, ele falou assim, cara, pregar melhor do que você, tem um monte de gente que vai pregar. Mas pastorear, Deus vai te colocar pessoas que você precisa pastorear, e essas pessoas é só você, não é o melhor pregador, não é o pregador mais famoso, é você. Isso aí. Então você tem que estar preparado para pastorear essas pessoas. Conheça a história da igreja, busque amor de Deus, peça para Deus um coração de pastor. Mas se você está no outro lado, que é ser membro de uma igreja, que talvez o pastor tenha desafios, ajude o teu pastor, sabe? Chega perto dele, vê se ele tem um coração ensinável, traz ele para perto, indica o pastor Davi Maia para ir aí, para te ajudar, para ajudar, para fazer um seminário, para ministrar, para trazer o coração do pastor para perto. Sabe? Que nem tem naquele seu testemunho naquele livro lá, né? O Acima dos Nossos Pensamentos? Não, o outro que você contou no Libertando-se da Adoração Corrompida, do pastor que você estava ministrando, aí ele te chamou e ele falou, você não vai lembrar, mas eu estava numa conferência e você ministrou no site. Isso aí, Então, assim, ele não era pastor na época. Né? Naquele dia, Deus ativou o chamado pastoral nele. Chama ele para ministrar profeticamente na igreja. Você não vai se arrepender. Busque a tua igreja, ajude o teu pastor. Aí se você chegar nas últimas consequências e ver que realmente não tem jeito, aí sim, né? Porque também eu não sou o tipo de pastor que quer que os membros estejam no lugar onde eles estão morrendo. Sim. Aí seria uma loucura. Aí se você já fez o que tinha que fazer, já ajudou o seu pastor, já orou, já aconselhou, já direcionou, assim, no sentido de dar a ele algumas oportunidades de ampliar os horizontes, aí você vê que não der... Deus, eu vejo que Deus ama tanto a igreja e ama até esse pastor que está assim, com esses desafios, que ele vai meio que colocar você no lugar certo, vai te direcionar uma igreja, vai te direcionar um pastor, mas não sai em rebeldia. É isso aí. A palavra-chave que você falou isso é rebeldia, porque é aquilo que eu disse, né? As situações, ela não deve mudar aquilo que você é em Deus. Sim. Os valores de Cristo Jesus sempre devem estar em seu coração, independente da situação que seja. Né? Então, não deixe
que situações roubem isso do seu coração. Pastor, nós já estamos indo aí já para os encerramentos aí também, mas depois do Benjamin veio a Bela, né, uma princesinha. Nossa, minha adoradora. O Benjamin é o batera. Hoje de manhã estava até montando a bateria dele de estudos, minha mão toda... E a Bela é a minha adoradora profética, aquela ali. Tremendo. Glória a Deus. Aí você vê como que Deus faz, né? Deus faz. É isso aí. Onde parecia que nada aconteceria, Deus trouxe duas bênçãos. Duas bênçãos. Glória a Deus. Somos uma família muito feliz. A minha esposa, a Adri, maravilhosa, muito mais pastora do que eu, muito mais amorosa do que eu. Ama a família, ministra para a família, gosta de família. Assim, eu sou muito grato a Deus pela família que Ele me deu. Às vezes eu fico em casa assim, pastorzão, pensando e olhando para eles lá, e falo, Deus, é muito mais do que eu mereço. Eita, eles são muito mais do que eu mereço. Oh, Jesus poderoso. Glória a Deus. Pastor, outra coisa que eu queria perguntar para você é que é o seguinte, né? Hoje você se tornou um pastor da Renovada, né? Então eu imagino que durante o tempo que você teve na Renovada, assim, o apóstolo já ouviu e falou assim, esse rapaz aqui tudo faz certinho, né? Quem me dera. Todo tempo, assim, não pisa na bola e tal, né? Como que foi esse processo também, que até chegar onde você chegou hoje, né? Onde Deus te colocou hoje aqui, né? Através da vida do apóstolo. Olha, vou ser bem objetivo, tentarei. Eu trabalho na igreja, então, com essa questão do audiovisual, que é uma coisa que eu ainda amo demais fazer, mas eu entendo que Deus me chamou para o ministério pastoral e isso é uma primazia para mim. Mas então eu trabalhava no som, tal, cuidava do audiovisual, tinha os programas de TV, os programas de rádio, a parte da estrutura da igreja também. Mas aí em 2007, com essa célula de jovens que a gente começou, no final de 2006, eu já estava começando o ministério com jovens, não era oficial ainda. Aí no final de 2006, um abençoado de Deus chegou na Renovada e tentou levantar uma rebelião contra os jovens da igreja. E o apóstolo Joel, cara, ele assim, parece que, meu Deus do céu, chovendo molhado, mas ele é muito sábio. E eu entendo que até aquela situação ele queria ver como é que estava o meu coração em relação, né? Como que eu me importaria com aquilo. Que ele fala assim, filho, você quer conhecer o coração de alguém? Dá poder para essa pessoa. Mas você quer conhecer melhor ainda? Depois que você deu, tira o poder dela para ver como é que ela reage. E eu me lembro que nesse tempo que se levantou essa pessoa, ele começou então a fazer um culto de jovens, por exemplo. Teve uma vez que eu fiz um culto de jovens, e era uma noite da pizza, então ministramos a palavra, teve a noite da pizza, e esse cara, no meio da noite da pizza, pegou todos os jovens e montou uma outra pregação e começou a pregar de novo. Assim, era uma coisa absurda. Isso aqui é Renovada, tá? A nossa igreja é linda, maravilhosa, mas ela não é uma igreja perfeita. Aí, beleza, aí eu fiquei muito bravo. Eu falava assim, a Adriana já era namorado, e eu falei assim, Dri, ele não tá vendo. Será que ele não vai me guardar, não vai me proteger, não vai falar nada? E aí eu sei que chega a situação, chegou num limite, assim, e aí tinha um restaurante aqui do lado da igreja, aí eu fui almoçar, eu falei, eu queria almoçar com a minha mãe e com a Adriana, que na época era minha namorada, a gente estava quase para ficar noivo. Aí ela falou assim, eu falei assim, hoje eu vou pedir as contas. Eu vou parar, vou sair da igreja, pedir as contas, e vou falar que eu não vou mais para a igreja e que eu não quero mais nada com a Renovada. Sabe, adolescente, jovem, sabe aquela coisa meio explosiva? E eu lembro que eu almocei e minha mãe falou, você não faça isso. A Adriana falou assim, eu não aconselho você a fazer isso. Mas eu saí decidido. Entrei por essa porta aqui onde a gente está na sala, que a recepção na época, era a recepção da igreja na época. Ele estava aqui, de pé. Ele falou, filho, era você mesmo que eu queria. E eu com aquela cara marrento, era ruim demais, meu Deus do céu. Aí ele falou, filho, eu preciso falar com você. Eu falei, eu também preciso falar com o senhor. Desse jeito. Aí ele não perde a postura, né? Ele firme. Eu falei, eu também preciso falar com você. Mas ele falou, não, mas hoje eu vou falar primeiro. Filho, eu tô indo para Santarém, 2006. Eu tô indo para Santarém, e ele já ia para Santarém desde 2002. E esse ano eu queria que você fosse comigo. E eu nunca tinha viajado de avião. Nunca tinha viajado de avião. E eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro para ir. Ele falou, filho, eu não perguntei se você tem dinheiro. Eu perguntei se você gostaria de ir comigo. Eu já levantei alguns empresários e eles estão disponíveis a custear a sua viagem. Quer saber? Olha só. Eu nunca viajei de avião. Então, eu vou esperar passar essa viagem
E aí eu viajo de avião e quando eu voltar eu falo para ele que eu tô saindo fora. Cara, o nosso pensamento é muito pequeno, é muito limitado. Fui para a viagem, fiquei em Santarém 15 dias, mas o que marcou ali o início do ministério foi o seguinte: ele me chamou para andar do lado dele. Ele gosta de pescar, então a gente ia para a conferência, eu sentava do lado dele. A gente terminava a conferência, ia pro hotel, pegava as tralhas de pesca, ia pro rio. Você conhece Santarém, já ministrou lá? A gente tinha uma plataforma e a gente ficava às vezes até 1, 2 da manhã. Os outros pastores que foram com a gente iam embora e ficava eu e ele ali, aí conversando e abrindo o coração, e mais eu do que ele, né? E ele do meu lado ali, e a gente... Então, assim, aproximou muito. Quando nós voltamos... Mas você chegou a abrir o coração do que você estava... Hã? Você chegou a abrir o coração ali ou não? Naquele momento, nessa viagem, não. Tá. Eu deixei Deus quebrantar meu coração, depois eu falei para ele, né? Porque aí depois veio eu terminei a faculdade, nesse projeto de terminar a faculdade, eu recebi o convite para trabalhar numa grande emissora de TV, que era um sonho que eu tinha por gostar de esporte e tudo mais. E aí eu fiz todo o processo seletivo, sem ele saber, e aí depois ele soube, óbvio, né? Não tem nada escondido. Aí eu passei no processo seletivo. Então, eu tinha que escolher de 4 áreas, eu tinha que escolher das 4 qual que eu gostaria de trabalhar nessa emissora. E aí foi no fim dessa viagem, em 2006, isso era 2007, foi o ano que eu ia me formar na faculdade, então no começo do ano, eu recebi essa proposta, fiz essa viagem com ele em 2006, no final do ano. Começo de 2007, eu uni com ele e falei assim, olha, aquela viagem mudou a minha vida. Eu voltei impactado por algo que eu nem imaginava que eu poderia ser impactado. Eu recebi uma proposta para trabalhar assim, assim, assim. E eu declinei essa proposta porque eu entendi de Deus que esse é o lugar que o Senhor quer que eu esteja. O Senhor pode não querer que eu esteja aqui, o Senhor pode achar que eu não tenho futuro, mas eu entendi de Deus que é aqui que eu tenho que estar. E aí Deus ministrou comigo aquele texto, se não me engano, de 2 Reis 11, quando Elias subiu e o rei precisava de um profeta e falou assim, olha, Elias não está mais com a gente, mas tinha um ali que andava com ele, que deitava água sobre as mãos do profeta. Então chama ele. E eu falei para ele, olha, talvez as pessoas nem saibam quem eu sou, isso para mim não me importa, mas se as pessoas lembrarem de mim como aquele que deitava água sobre as suas mãos, para mim isso já é o suficiente. Uau, que lindo. E aí nisso ele falou, olha filho, então eu queria que você me ajudasse, então meio período você fica com o audiovisual e meio período você fica com o Ministério de Jovens. E aí eu passei por uma transformação de amor muito grande lá em Santarém. Enquanto eu viajava, a Adriana vinha todo dia aqui na igreja em jejum, 5 horas da tarde, ela e mais uma outra jovem amiga dela, e orava, Senhor, toca no coração do Alex, muda o coração dele, que o Senhor fale com ele. E aí eu lembro que, sabe, não teve nenhuma experiência grande, mas aqueles dias lá eu fui tão impactado por um amor, e quando eu voltei, esse amor transbordou sobre os jovens, que até aquele que estava se levantando, porque o amor transforma, constrange. Então as coisas começaram a fluir, o Ministério de Jovens começou a crescer, e aí anos mais tarde, a gente estava numa conferência, e ele falou assim, filho, eu posso contar um testemunho, mas você não pode saber qual que é. Eu falei, você está me pedindo... Mas você está pedindo para deixar você contar um testemunho que eu não sei qual que é? Você confia em mim? Não, confio em ti, pode falar. Aí, repleto de pastores, aí estava ministrando sobre discipulado e fidelidade, né? Ele falou assim, eu tô aqui nessa conferência, e lá em Barueri, aí eu tô aqui nessa conferência, e eu fico olhando pro Alex, e vocês vêm com ele, aí todo mundo fala assim, pastor Alex, pastor Joel, me libera o Alex para pregar na minha igreja, eu queria que o Alex fosse pregar na minha igreja, eu queria que o Alex fosse lá. Ele falou assim, ele recebe mais convite do que para pregar. Mas deixa eu te falar uma coisa, lá atrás esse menino era tão ruim, mas tão ruim, que ninguém queria ver ele nem pintado de ouro. E aí um dia ele falou assim, ele nem sabe disso, mas um dia a diretoria da igreja reuniu comigo e falou assim, Joel, esse menino não dá mais. Uau! Ou você manda ele embora, ou a gente vai fazer isso aqui uma bagunça. E a diretoria da igreja. Sim. Aí o apóstolo já falou assim, olha, eu entendo, mas
eu acredito que Deus tem uma obra na vida dele. Uau! Meu Deus! Eu não vou fazer o que vocês estão falando porque eu acredito que Deus tem um chamado para ele. Meu E Deus. eu mesmo, o apóstolo Joel, na época ele nem era, não caminhava nessa unção apostólica, né? Ele falou assim, eu mesmo vou ser responsável por cuidar dele. Uau. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida desse mundo. Uau. E vocês vão me procurar depois. Meu Deus. E aí ele falou isso de púlpito e eu e a Adriana assim em choque ouvindo ele falar isso, né? Então quando você vem hoje pedir para ele ministrar, saiba que tem uma história por trás. Uau. Então é uma história de cuidado, de pastoreio, de zelo. Faça isso. Deus vai colocar pessoas na sua vida para você cuidar, para você pastorear, para você investir. E talvez nem sejam as pessoas mais fáceis do mundo, mas são essas que Deus quer usar. E aí, né, nesse meio tempo ele me treinou, me pastoreou, me forjou. Uau. Coisas duríssimas coisa assim, linda, que só eu e ele assim a gente sabe, de broncas homéricas que ele me deu, de situações assim que ele chamar na sala e falou assim, você tá pensando o quê? Você não é pastor aqui dessa igreja não, cara. Mas aí vai outro podcast. Aí, podcast só das broncas, só né? cara, mas foi muito, velho. Foi muito. Mas ele sempre dava bronca, mas ele falava assim, filho, eu queria que você enxergasse, olha por esse lado, olha por esse caminho, você consegue entender? Você está com a sua visão muito fechada, muito limitada, eu estou te mostrando outro caminho, é por isso que eu estou bravo, porque você tem que enxergar. Tá bom, paizão, me perdoa, eu quero te servir, eu quero servir a Deus. Aí um dia, né, ele foi me forjando e a igreja já reconhecia embora não era ordenado pastor, eu já reconhecia isso. Aí eu comecei a entender, se Deus me chamou para estar aqui, para estar ao lado dele, então eu vou estar ao lado dele. Eu não era pastor, era o que eu fazia, eu via que ele ficava na porta. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Então eu vinha largado, porque eu era líder de jovens, então eu vinha de chinelo pro culto, eu vinha todo... Aí teve um dia que eu meti um terno e uma gravata, porque naquele tempo a igreja, os pastores usavam terno e gravata. Sim. E aí, quando eu cheguei de terno e gravata, todo mundo me olhou e algumas pessoas começaram a tirar um barato da minha cara. E ele olhou e não falou nada. Falou, gostei da roupa. Aí eu comecei a sentar lá na frente do lado dele. E aí teve um dia que ele falou assim, filho, hoje você ministra oferta. Eu falei, tá bom. Subi e ministrei oferta. Aí eu falei assim, quer saber? Ele fica sozinho lá na porta. Eu vou descer e vou ficar com ele também. Uau. Aí as pessoas, às vezes as pessoas passavam e eu de terno e gravata do lado dele parecia aquele terno da Colombo. Enorme. Gigantão, né? Gigantão. Folgadão. Aquela gravata, aquela calça feio demais. Mas as pessoas passavam por mim e cumprimentavam ele, mas eu ficava lá. E aí começou, de repente, as pessoas começaram a parar, as pessoas começavam a me cumprimentar. E eu fiquei ali. E eu falava assim, olha, se o senhor achar que eu estou indo demais, você pode me falar, porque eu paro. E ele só falava, está ótimo, filho, está tudo bem. E aí foi indo. Aí as células, nisso eu pastoreava as células, né? Não era só porque eu fazia isso, né? Então as células de jovens começaram a crescer, começaram a multiplicar. Aí começou a ter um corpo maior, as pessoas começavam a enxergar um ministério pastoral. E aí, uma terça-feira de Tadel, numa reunião, ele falou assim, olha, há muitos anos já o Alex tem caminhado nessa vida de assessor pastoral com funções pastorais. Há muito tempo ele já tem mostrado que ele é um pastor por excelência, ele tem cuidado de pessoas. Então, eu quero aqui, diante de toda a liderança da igreja, dizer que no dia 25 de dezembro eu vou ordenar o pastor Alex ao ministério. E Uau. aí, dia 25 de dezembro de 2011. Que beleza. Foi o dia que eu fui ordenado ao ministério. O dia mais feliz da minha vida, assim, também. Um sonho, porque a gente caminhou muito e passou por muitas situações assim de transformação pessoal no espírito. E aí foi o que a gente chegou. E aí essa caminhada... Meu Deus, coisa linda. Até hoje. Tremenda, hein? Que é a importância de ter alguém que acredite, né? É. Mesmo quando você não vê nada, né, cara? É como se fossem os olhos de Deus sobre você, né? Deus usando pessoas como os olhos de Deus sobre você. Mesmo você olhando para si mesmo, fala assim, rapaz, será que vai dar alguma coisa aqui, né? Pois é. E, gente, a gente, né, caminha junto aqui, como eu disse no começo, né, o pastor Alex, ele é uma bênção mesmo, né, e o amor,
uma pessoa que transpira Jesus mesmo, suas atitudes. Eu admiro muito quando ele está pregando. Na verdade, dos pastores da igreja aqui, tudo é uma bênção, né? Os caras são muito bons. Tudo é uma bênção, né? Tudo vai olhando um pro outro assim, meu Deus! Né? Agora tem uma característica muito legal do pastor Alex, que é o estilo do homem. O homem é estiloso, gente. Você quer ver como que tá a moda recente? É só olhar pro pastor Alex, né, quando vem nos cultos aqui de domingo, né? A gente olha assim e fala assim, meu pai do céu, o cara é fera. Mas é porque eu sofri demais com o terno e a gravata, né? E aí eu falei assim, meu Deus do céu, não dá. Eu já sou feio de feição, aí eu preciso pelo menos me vestir bem para poder... Ai. Mas é brincadeira, o pastor Davi Maia é muito generoso com a gente. Uma benção. Outra coisa, gente, que o pastor Alex cuida aqui da igreja é do seminário. Sim. Né? Hoje é a escola Renovada School. Né? Um seminário que eu pude ter a oportunidade de estudar durante os 2 anos. Um seminário maravilhoso, né? Com pessoas assim... que eu acho mais bonito do seminário, sabe? Posso falar a verdade? Eu também gosto, Alex. Mas é porque precisa do nome e da identidade, mas via de regra a gente usa seminário, é melhor. Mas é porque você está dando um conteúdo ali que realmente é para construir a pessoa na vida com Deus, né? Entender a igreja, né? As partes novas, história do Novo Testamento esqueci o nome. É panorama bíblico panorama do Antigo e do Novo Testamento. Tem tudo isso daí, história da igreja. Cara, o seminário, eu sou muito apaixonado por ele, né? Foi uma das coisas que o apóstolo João me confiou em 2014 também, o seminário. Ele já passou por muitas fases, então esse é o 11º ano, são quase 700 alunos que passaram pelo seminário nesses 11 anos. Eu acho muito relevante. E a gente foi construindo esse seminário ao longo desses 11 anos, quase 11 anos de existência. Então ele tinha só um 1º ano, com algumas matérias, e aí a gente foi aperfeiçoando, chegamos ao 2º ano, e agora, se Deus quiser, ainda em 2025 a gente já vai ter um 3º ano do seminário. Certo. Com outros módulos. Então a gente foi aperfeiçoando. Ao todo são 14 módulos. O pastor Davi Maia foi aluno, mas ele também já é professor. Inclusive no seminário tem um módulo de adoração prática, adoração profética, muito poderoso, que já está, a gente subiu as aulas essa semana, inclusive. Então são 10 módulos no 1º ano, distribuído em 3 fases. A que a gente chama a fase do olhar no espelho, então são 3 módulos de transformação pessoal, 3 módulos de olhar para a janela, que são 3 módulos que ensinam a pessoa a conviver, a viver em comunidade, inclusive sobre chamado, dons, fruto do Espírito, e mais 4 desse olhar para a janela e 3 de olhar para o céu, que a gente são módulos mais teológicos, né? Batalha espiritual, princípios de poder e fé. E capelania, que a gente também dá. Então, quem forma no 1º ano já sai também com a carteirinha de capelão. E no 2º ano são esses 4 módulos, que aí é a cereja do bolo, que é panorama bíblico do Antigo e do Novo Testamento, história da igreja e apologética. Sim. Então, o seminário é algo maravilhoso. Esse ano, pastorzão, aproveitando, a gente deu um upgrade muito grande no seminário. A gente fechou no final do ano passado uma parceria com um sistema de ensino à distância top, só de grandes universidades que usam esse sistema. Então as aulas vão ser todas agora, não mais ao vivo toda segunda-feira, mas a pessoa vai compra um módulo e ela cursa o módulo dentro de um determinado prazo. E aí ela já tem a prova, já tem todo... É muito legal. E tudo via sistema, né? Vai ter aplicativo da escola, a pessoa vai baixar o aplicativo e vai conseguir fazer as aulas ali, adquirir o produto. Então a gente está sonhando. Fica ligado aí, vou até te pedir para nos ajudar a divulgar depois. Com certeza, Mas eu acredito... Já vai ser divulgado aqui também. Que aí esse ano, até meio de abril, a gente vai disponibilizar as aulas todas gravadas, com nova gravação. Então a pessoa vai poder estudar a hora que quiser, a hora que quiser. Porque antes as aulas eram uma vez por semana, de segunda-feira, das 8 às 10h30. Com esse novo sistema, a pessoa ela vai poder estudar a hora que ela quiser. E os temas que ela quiser? Os temas... Ou vai ter que respeitar os módulos? Não, ela vai ter que... Do 1º ano, ela pode estudar na ordem que a gente der, assim. Então, não é que ela vai comprar o ano inteiro, mas ela vai comprar os módulos de olhar no espelho, depois os módulos da janela e depois os módulos do céu. Então, ela pode escolher qual que ela vai cursar. Legal. Se ela concluir esse 1º ano, os módulos do 1º ano, ela está certificada para cursar o 2º.
ela não pode comprar porque todo mundo quer chegar no segundo, mas a gente entende que direto para o segundo ano a pessoa não consegue ter uma dimensão e aprender como a gente gostaria que ela aprendesse sobre panorama bíblico, sobre história da igreja, até mesmo apologética, da melhor forma. Então a gente quer que a pessoa curse o primeiro ano, depois ela vai para o segundo. Legal, legal, que benção. Eles vão ser à distância, então ela vai fazer... Ela pode terminar em 2 semanas, como ela pode terminar em 3 meses. E quem que pode estudar nessa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, de qualquer lugar. De qualquer lugar, desde que tenha, assim, pode ser pessoas mais novas do que 16 anos? Pode, mas ela vai precisar ler, precisa de um esforço. E às vezes a gente entende que algumas pessoas mais novas têm esse desafio, mas sendo alfabetizada, pode estudar fazer a escola. Entendeu? Que legal. E a gente gosta do nosso seminário, e a gente eu falo isso para os professores e para todo mundo, né? Porque tem gente que cursa o nosso seminário que é o primeiro diploma que teve na vida, né? Olha só que legal. E é muito legal isso, né? Então, assim, a gente vê que tem pessoas que... Então, a gente até gosta, quando fazia a formatura, de ver, entregar o diploma, a pessoa receber, porque... Um exemplo disso é o meu padrasto, né? Que eu não sei se é parente seu, né? Porque é o Antônio Lustosa, né? Eu brinco com ele que ele é da parte rica da família Lustosa. Então, e ele abraço, viu? Lustosa é pai. Então, ele foi o primeiro diploma, né? Que, assim, em questão de seminário, assim, que ele pegou, né? E glória a Deus por isso. E para a gente encerrar aqui, eu não poderia deixar de registrar minha gratidão ao pastor Alex, né? Que se eu falar para você assim, ó, como Abraão, Davi, Elias e Salomão. Que gostoso, foi muito legal. Gente, vocês não sabem como que surgiu a gravação do vídeo, né? Porque o intuito meu era apenas gravar a música e pegar a igreja cantando, mas só o áudio. E de repente falei isso para o pastor Alex, ele, como você viu aqui na história dele, né? Ele estudou essa área. Ele falou, poxa, Davi, por que a gente não faz uma gravação com a igreja cantando? Rapaz, e Deus usou o pastor Alex, né, nesse clipe, né, nessa gravação da música Vem com o Teu Fogo. E eu quero agradecer você, viu, pastor Alex? Você foi um instrumento de Deus. Eu que sou grato por permitir participar desse projeto, cara. E foi muito legal e eu tenho gratidão no coração, realmente mesmo, assim, né, por quem você é, né, e glória a Deus. Pastor, existe alguma coisa que você gostaria de falar, assim, para o povo? Tem. Eu queria dizer para você que que eu estou diante de uma das maiores referências de Deus para minha vida, assim. O pastor Davi Maia, você é um homem de Deus, cara. De todos os ministradores que eu conheço, pastor Davi Maia, você é o que mais me impacta, que mais me inspira. Quando eu sei que o pastor Davi Maia que vai pregar aqui na sede, eu já venho preparado emocionalmente, espiritualmente para passar vergonha Cara, porque assim, uma das coisas que eu mais amo numa pessoa é quando eu vejo nela fome e sede por Deus. Fome e sede pela presença, fome e sede pela glória. Porque quando a gente está diante da presença de Deus, todas as outras coisas se tornam insignificantes. É isso aí. A retórica, a capacidade, o intelecto, o carisma. Quando a gente está diante da glória de Deus, todas essas outras coisas são secundárias ou se tornam insignificantes. E o pastor Davi Maia talvez o pastor que eu conheço que mais carrega essa fome e essa sede pela presença de Deus. Então, eu quero te honrar diante de todas as pessoas que estão no teu canal, que te conhecem, que te convidam para ministrar nas igrejas. Continue convidando o pastor Davi Maia, a pastora Priscila. Continue investindo no ministério deles, porque ele é um homem de Deus que carrega a presença de Deus, que tem sede pela presença de Deus. Quando ele prega, quando ele ministra a adoração com sax, mas também no tempo de mesa, sabe? Ontem, eu não vou falar para não expor, mas ontem eu estava ouvindo de longe a tua conversa com outra pessoa. Cara, você deu uma resposta que lá me quebrantou o coração, né? Não vou falar para não expor, mas a tua humildade, o teu coração disponível, o teu coração de servo, a forma como eu vejo os teus filhos crescendo na presença de Deus, como eu vejo hoje, eu até falei assim, eu posso estar enganado, mas Davi preparando o Asaf para também dar continuidade nesse legado profético. Para quem conhece ele de antes, conhece agora, hoje o Asaf tem mais espaço para fazer uns solos. E eu vejo que Deus tem trabalhado na vida do Asaf também com essa mesma unção, na vida da Heloísa.
Então, cara, eu te amo. Eu também te amo, pastorzão. Te admiro demais pelo teu coração. Você que é uma bênção, viu? Pela fome, pela sede que você tem por Deus, que aonde você passar, que as pessoas sejam impactadas com a glória de Deus que você carrega. Continue sempre com esse coração disponível e o que você precisar de mim, da minha casa, eu estarei sempre disponível para te servir. O mesmo sempre também, querido. Sempre disponível para te servir. O mesmo também, viu? Te amo. Também te amo Obrigado. demais. Perdoa viu? se eu chorei demais. Perdoa se eu me confundi nas coisas, mas eu não tenho costume com esse negócio de câmera. Eu tô mais acostumado a ficar atrás da câmera do que ficar à frente. Meu Deus, obrigado. que podcast maravilhoso, gente. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar, porque isso ajuda, sabe? É a forma como o YouTube reconhece que o conteúdo é relevante. Né? Então, se você não curte, não comenta, tal, ele vai falar assim, não tem para que mandar mais para mais ninguém. Mas você viu que foi ministrado aqui, gente, né? E para encerrar, pastorzão, eu gostaria que você fizesse uma oração para todos nós aí. Né? Amém. Vamos orar, então. Se você puder, onde você está, se você estiver dirigindo, óbvio que não feche os seus olhos se você estiver dirigindo, mas se você puder, feche os teus olhos. Se você está com a sua família, eu queria que você desse a mão para o seu marido, para os seus filhos. Quero orar por você. Deus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Deus, a Tua presença não vê barreira geográfica. A Tua presença, Senhor amado, não entende que a internet ou as novidades são um empecilho para a propagação do Teu Evangelho. Pelo contrário, nós entendemos que por essa tecnologia nós temos a facilidade de alcançar corações que estão distantes geograficamente. E é por meio deste vídeo, desse podcast, por esse canal no YouTube e aonde esse podcast estiver, Deus, que eu quero abençoar esta família. Eu quero orar por esse pai, por essa mãe, Deus, que está clamando pelos seus filhos. Orar por esse pai, por essa mãe que está sonhando com o retorno dos seus filhos à casa do Senhor. Quero orar por esse pai, por essa mãe que talvez passaram pela experiência de perder um filho, seja na gestação, seja depois de nascido, e que ainda carrega esse luto e acha que Deus se esqueceu dele, se esqueceu dela. Deus, eu oro para que, Deus, a Tua glória, assim como eu fui alcançado por ela, também possa alcançar esta família. Que aonde eles estiverem agora reunidos, onde, Senhor amado, esse pai está clamando, esta mãe com lágrima nos olhos está clamando, eu oro para que, Senhor amado, a Tua glória se manifeste e também esta glória alcance os filhos, alcance os netos, alcance aqueles pelos quais nós estamos intercedendo, e nós declaramos, Pai, famílias restauradas, famílias avivadas, e eu oro para que aquilo que antes era uma dor se torne um testemunho, aquilo que era uma ferida se torne um ministério na vida desse pai, na vida dessa mãe, na vida desse pastor, dessa pastora. Deus, que talvez esteja cansado, sobrecarregado, Deus, que nós venhamos a nos lembrar da Tua palavra em Mateus 11, Senhor amado, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Deus, eu declaro em nome de Jesus, junto com o pastor Davi Maia, que este ministério será renovado agora. Nome de Deus, Jesus. que esta unção ministerial, que esse chamado, que esses dons que estavam adormecidos serão reavivados agora. Deus, o Senhor me leva para orar como em Ezequiel 37, que este vale de ossos secos se levante e se torne um vasto e poderoso exército. Deus, em nome de Jesus, que ministérios que estavam na sequidão voltem, Senhor amado, a vida e cumpram o Teu propósito nessa terra. Eu oro por fidelidade, eu oro por honra, eu oro, Senhor amado, por alianças firmadas. O Senhor me leva a orar por pastores que precisam se reconciliar com seus pastores, pastores que precisam se reconciliar com seus membros e membros que precisam se reconciliar com seus pastores. Que alianças não sejam quebradas, que alianças não sejam, Senhor amado, corrompidas, mas que sejam, Senhor amado, firmadas e fortalecidas. Aonde esse podcast chegar, que a glória do Senhor se manifeste, se estabeleça. Eu oro também pela vida do pastor Davi, pela Pri, pela sua família, por esse ministério, Deus, que tem impactado a minha vida, a nossa igreja, as nações, Pai. Que o Senhor continue levando o pastor Davi Maia para lugares extraordinários. Eu oro e te agradeço por esse tempo tão precioso, em nome de Jesus. Amém. 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 Meu Deus do céu, poderoso, hein? Glória Dá a pra Deus. gente sentir a presença de Deus aqui em todo o tempo, gente, e que você possa sentir essa presença aí também, né? E compartilhar, como eu disse, para que outros possam também ser tocados por ela. Gente, beijo. Fiquem na paz. Vocês são preciosos demais.